Mas o que parece é que o alvo não é Crivella, o alvo é a Universal. Isto é ou não é discriminação religiosa? Já o vice-líder do governo, o deputado Luiz Lima, do PSL do Rio de Janeiro, afirmou que a prisão de Marcelo Crivella já era esperada. Lima disputou a eleição municipal deste
Os craques do jogo, a torcida, o esquema. A espera. Começa agora o Concentração. Bandeirantes, concentração. Muito bem, meus amigos da Bandeirantes. Um dia eu aprendi, Joelson, mas o que é? O botãozinho danado. Impressionante, seu Edu Pinheiro. Até o senhor não aprendeu o serviço até agora. Esse botãozinho aqui, eu vou com muita força, menos força no toquito, né? Eu tento pegar mas não me ajeito. Mas no fim dá tudo certo. Afinal de contas, meus amigos, o improviso é o charme da casa. A Bandeirantes é puro improviso. Ou você se acostuma com o improviso, depois fica gostoso, você sofre menos, entendeu? A ordem aqui é relaxar, entendeu? Depois de muitos anos eu descobri, a ordem aqui é relaxar. Relaxa, dá tudo certo. E pior que dá, ou graças a Deus que dá certo. Por exemplo, não sei se eu tô no YouTube ou não tô, não sei, é um improviso total, entendeu? Aí eu pergunto, ninguém sabe, agora recebo aqui, ok, que estamos no YouTube, é Rádio Bandeirantes Campinas, estamos no Facebook Rádio Bandeirantes Campinas. Muito obrigado você que está no velho e bom AM 1170 Rádio Bandeirantes Campinas, no radião, entendeu? Gostoso radião. Nós somos do tempo do rádio. Você que está nos aplicativos, pela internet, você que está... deixa eu ver o que mais. Aonde, Joelson? Tem YouTube, farei Face... Falei o AM, Ribeirão Preto, 1270. Alô, Ribeirão! AM 1170, nosso muito obrigado, tá bom? Hoje aqui vai ser Ponte Cruzeiro, acertei? Ponte Cruzeiro, 21h30. Quem narra é o amigo Batista. Sim. Quem comenta, Tigrão, CH e Antônio Lupe. Sim. Acertei? Acertou. Improviso. Você tá me entendendo? Não esquente a cabeça. E os amigos da Bandeirantes nos ajudam muito aqui. Seu Edu, o senhor falou isso, não diga. Aí eu corrijo, entendeu? São os amigos que interagem com a gente. Por falar em interação, eu quero boa noite do ouvido da Bandeirantes, hein? Eu tô com, nesse momento, o tablet na minha frente aqui. Eu vou falar um boa noite pra você. Nosso WhatsApp é 97102-1450... Não, é 97102-1493. É isso, acertei? 97102-1493. Acertei! Manda pra cá seu nome e seu bairro. Eu falo um alô já pra você. Já. 97102-1493. Atenção, Marisa. Marilda. Não, Marisa. Alô, Marisa. Ponte Pretana Marisa sempre acompanhando. Muito obrigado, hein, Bar? Aí mandou uma macaquinha aqui que eu vou falar pra você, hein? Olha, é nóis! Grande Mar, é isso aí. 97102-1493. Tony Matando, meu Paulo e Position. Sempre conto com você aí, nos acompanhando. Pereirinha da Padre Anchieta. Alô, Pereirinha. Aquele abraço, muito obrigado. Mande a sua mensagem, o seu alô, seu nome, né? Que eu, com muito prazer, vou dar um alô pra vocês, tá bom? Uma coisa que faz tempo, alô, Ricardo Barão Geraldo, tá aqui, ó. Grande abraço, boa noite, Ricardo. 97102-1493. Boa noite, final 2284. Quem dá mais? Obrigado, gente.
Boa noite, Edu! Sem grandes expectativas, Marcel do Canadá. Chique, hein? Feliz Natal pra você também, Marcel. Muito obrigado. É isso aí. A macaquinha, né? Tá com 43. É o tal negócio. Não desce mais, mas muito difícil pra subir. Gente, pra falar nisso, e a vitória do Operário sobre o Juventude, hein? O Operário 3, o Juventude 0, cara. Olha a situação da própria Ponte e do Guarani. A Ponte ganhando, ela vai a 46. Ela ficaria a 3 pontos do Juventude, só que o CSA marcou o segundo gol agora. O Rodolfo marcou o segundo gol. Rafael Bilu marcou o primeiro, Rodolfo o segundo. CSA 2, Vitória 0, intervalo lá em Maceió. Isso significa que o CSA é o 5º colocado com 48. Então, 4º colocado, Juventude 49, CSA 48. O Sampaio Correia é o adversário do Guarani amanhã, lá em São Luís. Olha que coisa, hein? Se o Guarani ganhar, ele vai a 47, ele ultrapassa o próprio Sampaio Correia e fica pertinho do G4. Aí ficaria, né, 44, 47, ele ficaria aí a 2 pontos do 4º colocado. E a Ponte também. A Ponte, né, eu disse aqui 46, ela vai a 46, só que é o Cruzeiro, eu sei disso, 46, e aí ela ficaria 3 pontos. Problemas tem a Ponte, sem dúvida, a CH já vai falar, o Tigrão já vai falar, vocês já sabem. É muito irregular a campanha por tudo aquilo que nós sabemos de cor e salteado. Hoje a Ponte tem problema, gente com Covid, gente suspensa. Já o Antônio Lupe, ele fala pra gente. Mais uma coisa que não faço há muito tempo, hoje eu tenho um tempinho e vou fazer. Atenção, hein? Leandro Renato, um abraço pra você, boa noite. Joelson, você falou o seguinte, deixa o Leandro Renato na mesa e você vai me auxiliando, tá? Eduzão já vai fazer 65, então você entendeu? Como é que é? Alô, Sérgio Ricardo, também me auxiliando aqui. Pra falar em Sérgio Ricardo, gente, já está valendo. Quer concorrer a uma camisa da Ponte? Sim! Você quer, ouvinte? Ouvinte! Você quer concorrer a uma camisa da Ponte? Sim! Então é o seguinte, pelo Instagram, Rádio Bandeirantes Campinas, só que é o seguinte, você tem que seguir a página, tem que fazer um comentário, tá bom? E dizer que quer, por exemplo, dizer que eu quero a camisa e indica 3 amigos. Eu quero a camisa e indique, por favor, 3 amigos. O sorteio é logo após o término da partida e é feito pelo sorteador. É um programinha que tem. Não somos nós que escolhemos, não somos nós que sorteamos, é o sorteador. Aí tem algum mágico aqui na Band, vai lá do outro. E você pode acompanhar o sorteio pelo YouTube, tá bom? Você acompanha, você vai ver que realmente é o sorteador que vai indicar aí o vencedor. Então, Rádio Bandeirantes Campinas no Instagram, concorrendo a uma camisa da Ponte. Vamos lá! Atenção, bandeiras hasteadas. A banda posicionada, autoridades ao palanque. Todo mundo distância um do outro, com máscara. É isso aí, 21h30, no Majestoso do Cruzeiro, bonito, Cruzeiro importante, um belo de um time, um belo de um clube, tá na Série B sofrendo, problemas financeiros, começou com -6 aí, devido à dívida com o jogador, mas realmente o Cruzeiro é um grande clube. Olha, muito obrigado pelo carinho, boa noite, Edu, estamos juntos, Dorival, Ponte Pretano da pele até o osso, bairro Ponte Preta, aê, Dorival, o nome é o bairro, meu querido, muito obrigado. Grande papel, vai dar macaquinha, Jefferson Cavalho, Ô Jefferson, o papel aqui, aí. Histórias de Ponte e Cruzeiro. Na história, 6 vitórias da Ponte, 5 empates e 15 vitórias do Cruzeiro. Tá aqui, é o arquivo Google do Edu. Aí eu tiro do plástico, atenção. Opa, tirou do plástico. Aqui estão as histórias de Ponte e Cruzeiro. Parte datilografada, parte feita no computador. Eu tenho aqui, você quer ver só? Pra você ter uma ideia? Eu tenho aqui o Correio Popular de 98. O Cruzeiro pisou no Majestoso depois de muitos anos, o Correio publicou, eu marquei aqui, tem aqui a retrospectiva até então, e a partir dessa retrospectiva eu fui acompanhando os jogos de Cruzeiro e Ponte. É isso aí, muito obrigado, viu, o Jefferson Cavalho.
Deixa eu ver uma coisa aqui, atenção rapidinho aqui. Aê, grande Natal para você também. Edu, boa noite. Para Ponte ir bem hoje, passa pelos pés desses 4 jogadores. Apodi, atenção, Zanocelo, Camilo e Bruno Rodrigues. Esse é o palpite do 1866, hein? Apodi, Zanocelo, Camilo e Bruno Rodrigues. Deixa eu ver o que mais aqui. Boa noite, Edu. Macaquinha ganha hoje e vai devolver os 3-0 lá do Mineirão. Abraço, Anderson Grigoleto. É o Grigo. Valeu, Grigo! Atenção, hein? Leandro Degresse, boa noite. O meio-campo pode dar liga e o ataque melhora com o Rodrigues, voltando mais à defesa. A defesa, vamos aguardar a defesa. Diria CH, a defesa. Boa noite, Edu. Mais uma vez acompanhando a transmissão da Band Campinas. Mais um jogo da Ponte. Feliz Natal, obrigado. Ô, Hélio Moura. É o Helinho Moura? Professor de Educação Física, trabalhou na Ponte 95, trabalhou também no Guarani. Professor Hélio, quanto carinho, muito obrigado. Precisamos nos encontrar na Padoca, em grandes histórias. Boa noite, obrigado aí a toda a equipe da Band. Caro amigo, gostaria de enaltecer a pessoa do Polozzi. Estivemos em um evento de esportes no Vera Cruz, não diga, realizado no bairro Jardim Florense 2. Ah, é? Após a resenha que foi maravilhosa e almejando a todos presentes e parabenizando pela maravilha de realização. Bom trabalho a toda a equipe da Band, abraço. Oh, só podia ser você, hein? O grande Pereirinha, da Padre Anchieta. Já o Lupe, hein? Boa noite, Edu. Aqui é o Márcio de Varinhos. Apesar de toda a tecnologia, sou amigo do velho e bom rádio. Abraço e boa transmissão. Muito obrigado, velho e bom rádio. Edu, se possível, manda um abraço ao pai Douglas. Muito obrigado, Marcelo Pimentel. E o papai Douglas, já o Lupe. O Lupe tem informações da Ponte Segura. Boa noite. É o final 0621. Olha, não para chegar Ângelo Biasi. É meu primo? Ô, meu querido, não acredito. Como é que você vai, primo? 3296. Faz tempo, hein? Que não nos vemos. Caso não se eu não te ver, um grande Natal você, viu, Ângelo? A toda a sua família. Saudades, primo. Boa tarde. Aqui é a opinião do CH. Há 8 ou 10 anos atrás, era muito difícil o juiz apitar uma falta, porque um jogador bateu a mão no rosto do outro. Hoje em dia, em todos os jogos, os juízes marcam muitas faltas pelo motivo de mão no rosto. Não diga quem que assina aqui, é o final 2323, mas ele não coloca o nome. Grande Edu, aqui quem que é? Macaquinha Avelar de Hortolândia, muito obrigado. Deixa eu ver o que mais aqui. Olá, não acredito. Olavo Tapeceiro da Vila Nova. Ei, Olavo. Outro dia passei lá, Landico do lado. Olavo Tapeceiro com 2 Fuscas ele estava reformando. Olha que maravilha. Muito obrigado, viu? É o João de Sumaré. Para você também, meu querido. Muito agradecido. Boa noite, Edu. Aqui é o Carlos Oliveira, do Jardim Carlos Lourenço. Olha, que tá bom, Lourenço, hein? Eu conheci o Carlos Lourenço há 20 anos. Se a gente vê agora, uma maravilha. Agora tem a UPA Carlos Lourenço. Boa noite, feliz próximo ano novo. É o Carlos Matozinho de Itatiba. Agora sim, abração, terminando aqui. Obrigado, primo. Para você também, Antônio Lupe. 20h15. Informações da Ponte Preta. Fala, Lupe. Tudo bem, Edu? Você me desculpa não ter chamado antes, viu, Lupe? Não, você fica à disposição. A gente está aqui sempre, como diz Carlos Henrique, a serviço do rádio. Um grande abraço, informações da Ponte, hein, Lupe? Um abraço para você, Edu, para os ouvintes da Rádio Bandeirantes. A Ponte Preta, como você ressaltou na abertura do Concentração, com muitos desfalques. 3 jogadores estão suspensos. Wellington Carvalho, Neto Moura e Luan Dias receberam o 3º cartão na vitória da Ponte contra o Confiança no último sábado. Estão fora da partida contra o Cruzeiro e 4 atletas foram diagnosticados com Covid-19 e estão em isolamento por um período de 10 dias. São eles os volantes Dauan e Oyama, além dos atacantes Pedrinho e João Veras. Ao todo, então, são 7 desfalques e o técnico Fábio Moreno, que teve pouquíssimo tempo para preparar a equipe, vai colocar um time totalmente remontado em relação às escalações que tanto ele quanto o Marcelo Oliveira estavam colocando nos últimos jogos da Macaca. O provável time da Ponte deve ter o Igor Vinhas no gol, o Apodi na direita, o Juan Renato, que volta ao time após cumprir suspensão, e o Alisson deve ser mantido no sistema defensivo. Na esquerda, o Guilherme Lazzaroni. No meio-campo, Bruno Reis voltando ao time, já que o Dauan está fora e o Barreto sequer era relacionado para os jogos. Portanto, o Bruno Reis
deve ser o escolhido pelo técnico Fábio Moreno. O Zanocelo, que retorna da seleção, também deve ter presença no time titular da Ponte, ao lado do Camilo. E no ataque, Peixoto, Moisés e o retorno do Bruno Rodrigues, principal jogador da Ponte, com 7 gols marcados e 10 assistências na temporada, Edu. Muito bem, Lupe. Alô, CH! Suas impressões iniciais. Iria Pereira Neto, como é que é? Não é impressões digitais, CH, me ajuda aqui. Suas considerações iniciais, CH, um abraço. Ou impressões iniciais. Boa noite, Edu. Um grande abraço ao amigo, ao ouvinte inteligente da Rádio Bandeirantes. Estamos aqui com muita alegria. Daqui a pouco tem um jogo importante para a Ponte, para o Cruzeiro também. Mas eu só vou repetir aqui o que eu tenho dito nos 2 últimos dias. Vai ter que jogar um imponderável de Souza pró-Ponte Preta para ela ter sucesso nesse jogo. Principalmente depois da possibilidade muito grande de o treinador Fabinho, de maneira equivocada, de novo escalar o Alisson de começo. Ele complica muito a vida de um time que já está cheio de desfalques, que já não tem padrão de jogo, que já não joga bem, que está inseguro e de cabeça baixa, para enfrentar um Cruzeiro que também tem os seus problemas, tem desfalques inclusive, mas em termos de momento está melhor do que o time da Ponte. Talvez o fato de jogar contra o time do Filipão, contra o Cruzeiro, que é um time de muita tradição, faça alguns jogadores renderem mais do que eles normalmente estão rendendo. Aliás, não é só um jogador ou são 2, é a maioria dos jogadores que está bem abaixo da expectativa. Na frente, Peixoto começa o jogo provavelmente. É outra situação bem inusitada e preocupante. Enfim, Edu, eu estou pessimista em relação ao jogo. Tomara que ele comece o jogo com o Zanocelo. E se ele tiver juízo, ele preserva o Alisson e começa o jogo com o Léo, não com o Alisson. Vamos aguardar o que ele vai aprontar, o que ele vai escalar, o que ele vai escolher. E eu desejo muita boa sorte, porque ele vai precisar. O que? Adriana Bucheroni, Jardim Olina, minha amiga Adriana, tudo bem com você? Obrigado, hein? Obrigado pelo carinho de sempre. A Lígia da Vila Castelo Branco. Alô, Lígia. A Lígia tá brava com a defesa. O Fábio Júnior, seu Fábio Júnior, muito obrigado. O senhor canta muito bem, aquele seu pai lá, velho. Quantas vezes o senhor já casou, seu Fábio Júnior? Brincadeira, hein? Quem que casou mais? Fábio Júnior? Deixa eu ver o que mais. Tem bom de casamento. A Gretchen, acho que... Quantas vezes a Gretchen casou, Serginho? Quantas vezes casou? 10? É a 7ª? A 17? 12? Ô, mas duro pra você fazer 12, hein, Joelson? Você tá de brincadeira? 12 vezes? Brincadeira. Deixa eu ver aqui, o Edson da Boa Vista diz que vai ser 3-0. Vai pra quem, hein, Edson? 3-0. Deixa eu ver aqui, Edson da Boa Vista aqui... Eduzão, deixa eu ver... Macaquinha 3-0. Oi, Tigrão, queremos ouvi-lo. Que alegria tê-lo aqui no Concentração. Um abraço, Tigrão. Um abraço, Edu. Um abraço a você, um abraço aos demais companheiros. Expectativa de um bom jogo. Expectativa de que a Ponte consiga jogar mais futebol do que vem jogando, né, na média aí. O Fabinho Moreno tem 50% de aproveitamento. Ganhou uma e perdeu outra agora, né? Depois que foi efetivado. O jogo de Aracaju foi importante pelos pontos conquistados, mas o futebol da Ponte não convenceu. E hoje não é o Confiança, com todo respeito à tradicionalíssima equipe lá de Aracaju. O Cruzeiro vem aí ainda nutrindo alguma esperança de acesso, acesso que eu não acredito de forma nenhuma. A matemática apenas permite essa possibilidade, mas na prática a situação do Cruzeiro é muito difícil. Então, é evidente que, apesar dessa situação matemática não ser favorável, o Cruzeiro também sabe que ele não pode sequer pensar em outro resultado que não o resultado de vitória, se quiser ainda, né, continuar pensando alguma coisa em termos de acesso. O Cruzeiro, quando o Filipão assumiu, ele estava super ameaçado pelo rebaixamento, aliás, na zona de rebaixamento, lá na penúltima colocação, e o Filipão já fez o papel dele, fez uma bela campanha de recuperação, só que o Cruzeiro não deslancha, né? Hoje ele tem 40 pontos em 30 jogos, perdeu 6 naquela punição da FIFA, senão poderia estar ali ainda muito na briga, com 46, estaria na sexta colocação.
Mas com 40 é muito difícil, só que existe a chance matemática. E esse talvez seja o problema da Ponte, que tem 43 e que também ainda fala em classificação, para mim, de uma maneira, assim, muito ilusionista ou de uma maneira muito fora da realidade, né? É isso que eu penso da Ponte e do Cruzeiro. Mas como existe a possibilidade matemática, é lógico que ambos vão jogar tentando buscar aí o resultado. E o futebol do Cruzeiro hoje é melhor do que o futebol da Ponte. Ah, mas não jogam 2 jogadores importantes. Não importa. O elenco da Ponte do Cruzeiro é mais qualificado. Rafael Sobis e Fábio, goleiro, vão fazer falta? Claro que vão, mas tem reposição à altura e as opções que tem no banco o Felipão são muito melhores, tanto no banco como para começar a partida, haja vista a própria folha de pagamento, do que ter o Fabinho Moreno. Então, um jogo que a Ponte vai ter que se superar com todos esses desfalques aí, eu acho que vai de Alisson e Peixoto mesmo, não concordo, mas também não consigo fazer uma crítica mais contundente pela pobreza de opções hoje, especialmente pelos 3 jogadores suspensos, especialmente pelos 4 jogadores com a Covid-19. Aliás, vai ser muito difícil tocar o trabalho aqui hoje, também não quero ficar trazendo coisas particulares para o microfone, a parte profissional, ela tem que falar mais alto, e se estou aqui e mantive o meu nome na escala, é porque me sinto em condições de fazer, apesar das dificuldades que terei, mas peço desde já a todos vocês e aos ouvintes da nossa queridíssima Rádio Bandeirantes, orações aí pela minha mãe, que nesse momento está hospitalizada. Quando você entrou, Tigrão, a gente trabalha muito tempo junto. Muito tempo junto. Eu pensei que ele tivesse tido uma tosse. Mas quando ele entrou, já nos primeiros segundos a gente já percebe. O Tigrão hoje tá bem pra baixo e tal. Você percebe, muito tempo junto, né? O Batista tá narrando, eu sei quando ele tá cansado. É um ser humano como outro qualquer. Tem problemas também, de tanto ouvir. 18 anos sendo plantão do Batista. Do jeito que ele narra, eu sei como é que ele tá. O CH, dependendo do cacuete, aqui no cacuete, você sabe, no cacuete, a gente aqui não se convive. Eu tenho uma outra função, as pessoas aqui têm outra, a gente coloca cada um. É o seguinte, sabe aquela história do vestiário? Eu jogo a camisa do alto, cada um pega a sua, nos encontramos no vestiário. Joga a camisa lá no gramado, vamos correr, cada um faz a sua, a gente se encontra no vestiário. Por isso que eu disse, até brincando, é verdade, aqui na Band é puro improviso. Mas é aquilo que nós fazemos, mas com muito prazer, com muita alegria, mas é corrido. Oi, Tigrão. Vamos tocar. Estamos aqui então, já desde que o pensamento da mamãe, minha mãezinha querida está sendo hospitalizada nesse momento no Centro Médico de Campinas, com 88 anos, com um alto grau de Alzheimer já há muitos anos, requer cuidados 24 horas por dia, mas estava com a saúde, fora a questão mental, boa, dentro das circunstâncias de uma pessoa de 88 anos. E nós fizemos o teste ontem por causa de uma febre, por causa de minha irmã, que é cuidadora, que mora junto com a minha mãe, que cuida dela, que manteve a minha mãe viva por todos esses anos aí com essa dificuldade. E essa minha irmã contraiu a doença, foi afastada, claro, outras pessoas estavam cuidando, e hoje a surpresa muito ruim do teste positivo, e aí uma tomografia, tudo realizado muito rapidamente, contando aí com a ajuda de pessoas que sempre se interessam, né, por esse tipo de causa. Eu digo ajuda para agilizar processos, aprovações de guias e prioridade para fazer o exame, prioridade para se divulgar o resultado. Essa tomografia às vezes leva de 3 a 4 dias, e que em prazo de 1h30 nós estávamos com os resultados em mãos, então não se perdeu nenhum tempo. Ela já vem cumprindo o protocolo de medicação desde a última sexta-feira, antes mesmo da coleta do material que precisou ser feito ontem, na segunda, por causa do protocolo de 4 dias de sintomas, senão o falso negativo é muito provável. Então foi feita a coleta ontem, hoje o resultado positivo, testou positivo, a tomografia, um comprometimento já sério de pulmão, mas um estado geral bom, com oxigenação no oxímetro dentro da normalidade, apesar das imagens mostrarem aí um comprometimento, e eu vou fazer com o mesmo amor, com o mesmo carinho, com a mesma responsabilidade de sempre, talvez não com a mesma descontração, porque é difícil, muito difícil,
separar o ser humano do profissional. É muito difícil. O profissional vai fazer com a mesma responsabilidade de sempre. Mas o ser humano não estará com a mesma descontração, com a mesma tranquilidade, talvez até nem mesmo com a mesma concentração. Mas vamos lá, espero fazer hoje, espero fazer amanhã também. Estamos aí praticamente fechando o nosso ano de trabalho, até porque minha presença lá nesse momento, primeiro que ela não é indicada, por eu também ser do grupo de risco. E segundo que a minha mãezinha está muito bem cuidada, estão lá 2 irmãos que cuidaram dela nos últimos dias, fazendo esse processo de internação. E agora está nas mãos de Deus, está nas mãos do poder mais alto, está fora do nosso controle. E peço sim uma corrente de oração, uma corrente de orações, peço de coração para todo mundo, para os nossos ouvintes, para que ela possa ser devolvida para a gente, né? Mesmo numa situação de muita limitação, mas a gente torce muito por isso. E aqui no jogo, torçamos para que tenhamos uma partida empolgante, uma partida de bom nível técnico e que a Bandeirantes consiga ser iluminada mais uma vez com uma grande transmissão. Tigrão, olha, já estamos aqui, evidentemente, em oração, em pensamento, enquanto que você dizia aqui, e agradecer o carinho dos ouvintes. É uma coisa impressionante, Tigrão. Mensagens a você, orações à sua mamãe. Edu, estamos orando pela mãe do Tigrão, final 7217. É o Marcel do Canadá. Edu, muito boa noite. Muito obrigado pelo carinho, 7285, ao Tigrão também. A Marisa também, entrando também nessa corrente. Final 7805, coloca a mãozinha junto aqui, pela mãe do Tigrão. José de Barão Geraldo. Muita gente aqui. O WhatsApp jorra aqui. Nosso muito obrigado aqui, indistintamente, a todos vocês. Obrigado a cada um dos nossos ouvintes. Obrigado a todos. Eu acredito, sou um homem de fé. Sim. E a dona Ana Condota Gomes, ela está muito amparada, espiritualmente, materialmente, pela ciência. Tudo que está sendo possível está sendo feito, graças a Deus. Não faltam aí os recursos, não falta o apoio de pessoas amigas, dos médicos. Tudo isso é extremamente importante, mas uma corrente de oração, ela supera tudo, né? A energia da fé, ela supera qualquer recurso humano e material, por mais importantes que eles sejam. Então, muito obrigado a todos de coração. Me perdoem, mas eu precisava fazer esse desabafo aqui, até para que as pessoas entendam que se surgir alguma limitação, se o Tigrão não for o mesmo palhaço de sempre, que o palhaço hoje está um pouco triste. Não, Tigrão, olha, fica tranquilo, você é mais do que irmão, todo mundo sabe disso. E qualquer coisa, né, a gente toca aqui, agradece demais, não deve ser fácil. Não, vamos até o fim, Edu. Vamos até o fim. É dona Ana Condota Gomes. Ana Condota Gomes, dona Ana Gomes. 20h30, vamos dar um faturamento aqui, depois o Lupe vem com mais informações da Ponte. Será que saiu a escalação da Ponte? E também do Cruzeiro. Agora, repetindo, 20h30. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Edu Pinheiro. Sim, eu tô vendo aqui, no dia 11 de junho de 2005, isso há 15 anos, pela primeira vez a Ponte ganhava do Cruzeiro no Mineirão.
Cruzeiro 1, Ponte 2. Deixa eu ver quem. Caê fez o gol da Ponte. Danilo Sacramento fez o segundo gol. E o Fred. O Fred tá na fita até hoje, gente. O Fred fez o gol. Fluminense. Tá no Fluminense. Ah, tá no Fluminense, voz que falou Fluminense. Mas tá machucado, né? Tá no banco. Tá no banco. Você tá bem, Bolis? Ah, o Lupe. Era o Lupe, Lupe, me enganou, Edu. hein, Lupe? Ó, Era o eu. seguinte, é o Batista hoje, né? É o Batista. A Ponte tá escalada, Edu. A Ponte tá escalada. Olha, 2-1, 11 de junho de 2005. Se der tempo, eu falo qual foi a curiosidade dessa época aqui, tá bom? A Ponte tinha vendido o Roger pro São Paulo. Tinha encerrado a primeira passagem do Roger. O Roger que acertou com... Inter de Limeira. Espera um pouquinho, só deixa eu pegar o papel aqui. Ponte escalada, hein? Já CH comentando. Vamos lá, Lupe. Vamos lá, Edu. A Ponte tá pronta e escalada para o duelo contra o Cruzeiro com Igor Vinhas no gol. Na direita com a 22, Apodi. Ok. Na zaga, primeira novidade. 3, Luizão. E 4, Juan Renato. Veio com paradinha, né? Juan Renato. A paradinha, entendi. Na esquerda com a meia dúzia, Lazzaroni. Olha lá, quando ele passa reta, porque ele concorda. Lazzaroni, o cacuete, é tudo no cacuete. 75 no meio campo, Barreto. Olha lá, foi com paradinha. Barreto. 20, Zanocelo. Falou correndo, gostou. Zanocelo. E 10, Camilo. Sim, Camilo. Oi, comissão de frente. 21, Moisés. 29, Matheus Peixoto. M. Peixoto. E 11, Bruno Rodrigues. Bruno Rodrigues retornando, repita a Ponte, vamos para o banco. Igor Vinhas no gol, na direita 22 Apodi, na zaga 3 Luizão, 4 Juan Renato e na esquerda com a meia dúzia Lazzaroni. No meio campo 75 Barreto, 20 Zanocelo e 10 Camilo. No ataque 21 Moisés, 29 Peixoto, 11 Bruno Rodrigues. Antes do banco, quem está suspenso? Suspenso Wellington Carvalho, Neto Moura e Luan Dias. Covid. Dauan, Luiz Oyama, Pedrinho e João Veras. O banco. 12, Guilherme. 8, Bruno Reis. Ok. 14, Hernandes. 16, Yuri. Sim. 18, Igor Maduro. Igor Maduro. Da base. Da base, né? Isso. Volante. 19, Guilherme Pato. 23, Alisson. 26, Léo. Zagueiro também. 27, Papa Fayet? Tem que pegar 5 Covid e 3 suspenso pro meu ídolo, pelo menos, ir pro banco. Papa Fayet. 30, Luan Ribeiro. Quem que é? É terceiro goleiro. Luan Ribeiro, terceiro goleiro. 33, Vanderlei. E 71, Léo Pereira. Agora, uma pergunta que não quer calar. Manda. Quanto tempo essa turma do Covid vai ficar no repolho aí? Isolamento durante 10 dias. Tá, o derby que dia que é? O derby é dia 5. Dia 5 de janeiro. 5 de janeiro. E a pergunta, dá tempo? Dá tempo. Dá tempo de se recuperar e treinar ainda? De treinar eu não sei, Edu, mas o prazo de isolamento e a realização de um novo exame dá tempo. Mas é 10 dias em casa. 10 dias em casa, sem contato com ninguém. E depois ainda aí tem um reentrê. Aí depois faz um novo exame, os atletas serão novamente realizar esses exames para saber se ainda estão com o vírus. Se não tiver o coronavírus ou o Covid-19, aí eles começam um trabalho de treinamento. Vai ficar bem em cima do derby, Edu. Já você volta e vai. Estão perguntando aqui o preço de uma camisa da Ponte, hein? Um preço da camisa da Ponte, mas já você responde. Eu vou seguir com o CH, apenas reafirmando aqui, valendo uma camisa da Ponte. Por falar em camisa da Ponte, pelo Instagram, @Rádio Bandeirantes Campinas, você tem que seguir a página, você tem que fazer um comentário e indicar 3 amigos, ok? Eu quero ganhar a camisa, um comentário. E não pode, eu marquei aqui, não pode meme, não pode emoji.
emoji. Também não pode emoji, figurinhas, tal, não. Vai direto no comentário, na curtida, siga a página 3 Indique. Você está concorrendo à camisa número 1 da Ponte. Oi, CH, sua opinião, por gentileza. Bom, tem uma notícia boa aí, né? O fato de o Alisson não estar no time titular. Eu não sei qual é a condição do Luizão, mas eu tenho certeza que ele vai fazer um jogo pelo menos aceitável, né? A gente não vai na zaga, teoricamente. Eu não sei como é que o Luizão está, porque não joga há muito tempo. As emoções que o Alisson proporciona, nós estamos nesta partida deixando de lado. Mas tem uma outra que eu não concordo. Ele está escalando Barreto de começo. Eu não assisto treino. Também entre Barreto e Bruno Reis a diferença é muito pequena. Mas o Barreto perdeu lugar no time jogando mal e também faz tempo que não joga. Outra boa notícia é o Zanocelo. Outra boa notícia é o Rodrigues no ataque. Vamos ver se esse meio-campo com Barreto, Zanocelo e Camilo faz com que a qualidade do jogo faça com que o Peixoto participe da partida. Porque o Peixoto, além de estar em uma fase, como a maioria dos jogadores, eu tenho que reconhecer aqui que a bola chega muito pouco para ele. Não chega com qualidade. Vamos ver se esse meio-campo, com a entrada do Zanocelo e do Barreto, ao lado do Camilo acordado, né? Porque no último jogo ele estava dormindo em campo nos 90 minutos, além de muito marcado, eles possam fazer esse ataque da Ponte jogar. Do resto, Edu, não tem muito o que fazer não, porque o elenco, como disse o Tigrão, eu quero dizer que eu concordo também, além de estar muito pessimista para a partida, é um elenco que proporciona poucas opções. Boa sorte à Ponte. Eu acho que o Fabinho, só o fato de preservar o Alisson, eu não sei nem, porque eu estou vendo aqui nem no banco ele... Ah, não, está no banco aqui sim, está no banco. Eu acho que o treinador acerta, até em respeito ao profissional correto que é o Alisson. Dá um tempinho, tecnicamente não está rendendo, talvez um dia ele possa jogar, ou né, não joga mais na Ponte, ou no ano que vem ele se melhor condiciona tecnicamente, enfim. Mas nesse momento ele não tem condição de jogar. Eu acho que na zaga o treinador da Ponte acerta, Edu. Antes do Tigrão, pesquisou, Lupe, quanto custa a camisa da Ponte? Ainda em estudo, Edu. Ainda em estudo, né? Tem modelo também, tem que ver. A camisa do goleiro, ela custa mais cara ou mais barata? Ou é a mesma coisa? Eu acredito que é o mesmo. Boa pergunta, né? É o mesmo valor, Edu. É o mesmo valor, né? É, mesmo valor. É porque o goleiro também hoje não joga mais com a camisa de manga comprida, né? Que poderia ficar um pouco maior por conta do tecido. Mas hoje é praticamente o mesmo preço, Edu. A de treino é mais barata. De treino é mais barata. A de viagem é mais barata. Tem a camisa de viagem, a delegação quando viaja, também está lá à disposição. E na loja 1900 mais também tem a terceira camisa, que aí também pode ser um pouquinho mais cara. Não tenho a informação ainda, estou buscando. Uniforme 1 é a branca? A branca, a 2 é a preta e a 3 é a que foi lançada recentemente em comemoração aos 120 anos. Alô, Tigrão, repita por gentileza a escalação da Ponte e o seu comentário, por favor. Opa, vamos lá. Igor Vinhas, Apodi, Luizão, Juan Renato e Lazzaroni, Barreto, Zanocelo e Camilo, Moisés, Matheus Peixoto e Bruno Rodrigues. Eu acho que dentro de todos os problemas que ele tem para montar a equipe, eu acho que ele deu um nó aí nos problemas, eu acho que ele encontrou algumas soluções com muita dificuldade, mas soluções inteligentes. A gente pode questionar aí o Barreto, né, que veio recomendado, a gente elogiou a contratação dele, que veio lá de Bragança, como também do Peixoto, que também veio de lá, mas infelizmente até agora não renderam. Agora também se bota aí, não é, uma outra opção, o Bruno Reis, por exemplo, que era essa opção, a gente até cantava essa pedra lá na TV hoje em lugar do Barreto. A diferença técnica também não é nada de excepcional. Me parece, assim, olhando, que o Barreto ele tem um passe mais curto, mas ele tem um poder de marcação maior do que o Bruno Reis. O que é marcação, poder de marcação maior? Ele dá o bote numa faixa um pouco maior de gramado, enquanto que o Bruno Reis, ele faz o jogo fluir, ele tem uma canhota que vira de um lado para o outro, de vez em quando também vira no peito do adversário, mas ele tem um passe mais comprido, parece que o time fica um pouco mais espaçado com ele, mais distribuído, parece que o jogo fica mais vertical, ele dá uma clareada maior do que o Barreto, que fica ali naquela
tradicionalíssima e irritante, às vezes, enceradeira. Mas quando você soma tudo, você bota tudo na balança, qualidades e defeitos, infelizmente mais defeitos do que qualidades dos dois, os dois pratos, né? Aquela balança antiga de armazém, que você se lembra bem da venda do Constantino, quando você bota naquela balança de dois pratos, defeitos e virtudes de ambos, a balança fica com o prato equilibrado. Portanto, vamos lá, né? E dali para frente, o Peixoto também não tem opção, não tem, né? E o João Veras, eu acho até que foi bem. Ele não vinha bem, mas acho que foi bem lá em Aracaju, assistência para gol, se movimentou, várias faltas em cima dele, faltas cobradas com perigo. E no meio-campo aí, depois de 77 volantes contundidos, aí aparece uma chance para o Zanocelo, mas ele tem que ir para a seleção, marcar 2 gols num jogo só e ter uma penca de time atrás dele, mas para o Marcelo Oliveira não servia. Marcelo Oliveira preferiu o japonês, ou ele preferiu o Neto Moura, ou ele preferiu o Dauan, ou ele gostava e gosta pra caramba do Barreto, mas o moleque às vezes nem pro banco ia. Então essa é uma injustiça corrigida. E quanto ao Luizão, fica a preocupação, porque o cara não joga há séculos. Mas eu acho que o Luizão, mesmo sem ritmo de jogo, mesmo sem aquele tempo de bola, mesmo sem estar, de repente, fisicamente se mexendo legal, com a mobilidade necessária, inclusive para um zagueiro, que às vezes é preciso ele fazer uma cobertura de um lateral, às vezes é preciso sair para uma caçada quando a bola vem nas costas do lateral. Apesar de tudo isso, pela experiência dele, por conhecer bem os atalhos do campo, eu acho que ele acrescenta mais hoje do que a má fase técnica do Alisson. Então, dentre todos os problemas, eu ia falar outra coisa aqui, mas não vou dizer, apesar de todos os problemas, eu acho que daquilo que estava disponível, o Fabinho montou legal. E daí? Ele montou legal. Continua sendo inferior ao Cruzeiro. Só que no futebol, como único esporte coletivo capaz de surpreender, acontecem coisas às vezes que não estão dentro do almanaque ou do manual da lógica, né? Qualquer outro esporte coletivo, o basquete, o voleibol, né? O handball, o melhor time ganha, massacra. Esse time é melhor que aquele, então ele vai ganhar. No futebol nem sempre isso acontece. Hoje, mas por que você está falando que o Cruzeiro é melhor se a Ponte tem 43 e o Cruzeiro tem 40? Pô, mas o Cruzeiro reagiu agora e o Cruzeiro perdeu 6 no tapete, no tribunal, né? Então ele teria 46, vamos começar por aí. O Cruzeiro também tem desfalques? Tem, mas é superior à Ponte hoje. Só que a Ponte fazendo um jogo de muita entrega, que ela não tem conseguido fazer, fazendo um jogo de muita raça, de muita determinação, de muito amor à instituição, ela pode sim surpreender num jogo onde, só pela lógica e não pela mística da camisa e do futebol, o Cruzeiro é favorito, só pela lógica. Agora, quando a bola rolar, se a Ponte se ajeitar bem em campo, tudo pode mudar em 1 minuto. Muito bem, agora são 20h45. O Lupe já escalou aqui a Ponte já escalado. O Luizão, eu tô dando uma olhadinha aqui. O último jogo dele foi no dia 7 de setembro, contra o América, no Independência. Jogo válido pela Série B. 7 de novembro, 7 de dezembro, quase 2 meses que o Luizão não joga. O Cruzeiro já está escalado. Mais de 3 meses, Edu. Novembro. Não, que dia que ele jogou? É 7 de novembro, né? Ah, não, você falou 7 de setembro. Ah, não! Ô, Tigrão, você tá vendo só? Eu penso que você não me ouve, Tigrão, mas você está me ouvindo, Tigrão. Você está prestando atenção. Tô ligadíssimo. Ligadíssimo. 7 de outubro, 30. 7 de novembro, 30. São 60. Mas não, o último jogo dele foi 7 de novembro. É novembro? É novembro. 7 de novembro. Então, 45 dias aí para arredondar. O Cruzeiro já está escalado, Lupe? Sim, o Cruzeiro também está pronto e escalado pelo técnico Luiz Felipe Scolari, com 12, Lucas França no gol, na direita com a 2, Raul Cáceres, na zaga 4, Ramon e 32, Manuel, e na ala esquerda com a 36, Matheus Pereira.
No meio-campo, 15, Adriano. 16, Jadson Silva, que não é aquele Jadson que jogou na Ponte em 2017. E com a 25, Felipe Machado. No ataque, ele, o ex-Ponte Pretano, William Potker, com a 11. 77, Ayrton. E 18, Thiago. Banco, Edu? Sim. 39, Vitor Eudes. 14, Kaká. 33, Paulo. 22, Patrick Bray. 88, Jadson, que é aquele que jogou na Ponte. 10, Regis. 94, Giovani. 7, Arthur Kaique. 9, Marcelo Moreno. 21, Wellington. E 99, Sassá. CH, William Potker. O que falar de William Potker, vice-campeão paulista pela Ponte 2017? Marcou aí bons gols. Edu, sim, pois não? Antes do CH, eu posso... O preço. Isso. O preço da... O preço das camisas. Manda, Lupe. Vamos lá. A branca, a número 1, ela tá em promoção, Edu. Neste momento ela está custando R$ 179,90. 179,90. A 2, a preta, modelo 2020-2021, R$ 209,90. E a camisa 3, que recentemente aí foi lançada e já está à disposição do torcedor na loja 1900+, R$ 209,87. Então, a branca está em promoção e a segunda, R$ 209,90 e a 3, R$ 209,87. Preços que estão no site da loja 1900. Mais detalhes, www.1900mais.com.br. Edu. Pode comprar no cartão também, com certeza. Tá aí, o presente de Natal para os amantes da Ponte. Olha o seguinte, William Potker, CH, ele vice-campeão paulista 2017 e depois do último jogo contra o Corinthians, no dia seguinte, ele foi para o Internacional de Porto Alegre. Foram 52 jogos, ele fez dos 52, 26 inteiros, 24 gols marcou. Olha, 52 jogos, marcou 24 gols, sendo 6 de pênalti. O único na história da Ponte que foi artilheiro do Brasileirão 2016 com 14 gols, ao lado de Diego Souza, do Sport na época, e de Fred, que era do Atlético Mineiro. E foi artilheiro do Paulistão 2017 com 9 gols, ao lado de Gilberto, do São Paulo. E ele também fez um gol pela Copa do Brasil 2017 contra o Campinense. Então é isso aí, o CH. William Potker, pelas beiradas, continua o mesmo, CH? Não continua o mesmo, não. O futebol que ele apresentou na Ponte está escondidinho. A gente não sabe por quê. Se é problema físico, se ele não está adaptado, se os últimos treinadores não souberam observar com carinho as qualidades que ele tem. Então, eu até me surpreendi, eu achei que no Internacional ele teria um grande sucesso, como teve o Galhardo, por exemplo, lá, né? E o Wendel também, que é outro cara que deu muito certo lá. Verdade. No Cruzeiro eu não tenho visto assim grande destaque. Ele é bom jogador, mas ele precisa de uma atenção especial. Não sei a vida fora do campo, como é que está. Então tudo isso interfere. Mas o Potker da Ponte, ultimamente, a gente não tem conseguido assistir, Edu. E você, Tigrão, o Potker? Esse Potker aí é o mesmo da Ponte, Tigrão? Olha, Edu, eu vi o jogo contra o Avaí, aliás, onde o Cruzeiro tomou o gol lá na Bacia das Almas, né? No apagar das luzes, foi isso? Isso. E eu prestei bastante atenção no Potker, hein? Confesso a você que, como a gente gosta do futebol de Campinas, a gente defende com unhas e dentes a dupla de Campinas, a Ponte e o Guarani. Eu vi ele fazer algumas coisas no jogo ali que... Fiquei com os pelos arrepiados ao imaginar que hoje ele estaria em Campinas enfrentando a Ponte. Então, respeito muito a opinião do CH. Ele nunca foi um craque, né? Ele é um jogador de explosão. Ele é um jogador que ocupa muito bem o lado direito do campo. E ele é rápido, né? Ele protege com o corpo. Ele é um tourinho, né? Ele é aquele cara atarracado, que é difícil tirar a bola dele. O cara bate nele e cai para trás. Ele dá aquelas arrancadas, às vezes baixa a cabeça, sai tipo uma vaca louca e faz a diagonal e solta um canudo, porque ele sai da direita para o meio e ele é canhoto, aí a bola se oferece com ângulo, né? É a tal da diagonal, saindo da ponta para a meia e oferecendo a bola para a perna melhor. Por isso que os caras jogam hoje invertidos. O canhoto do lado direito e o destro do lado esquerdo. É por causa dessa batida aí
que o Bruno Rodrigues, por exemplo, quando está do lado esquerdo, também faz muito bem. Ele é destro, ele vem por dentro, e aí a bola se oferece para o lado legal. Por isso que os treinadores fazem essa inversão. E o Potker, apesar do resultado negativo, né, de ter tomado o gol no finalzinho e tal, empate, né? Mas me impressionou, hein? E eu vi em algumas outras oportunidades. Por exemplo, trabalhei no jogo contra o Guarani. Sim, ele fez um gol, estava foi expulso, magnificamente bem no jogo, fez gol. Depois ele deu uma pegada lá, deixou o braço, se com intenção ou não, mas deixou no bidu e foi expulso, prejudicou a equipe do Cruzeiro. Tanto é que o Cruzeiro empatou com apenas 10 jogadores em campo. Então nós não vimos naquela oportunidade, para mim no melhor jogo da Série B até agora, o Potker durante os 90 minutos. Mas eu vi bons trechos, vi praticamente o jogo na íntegra contra o Avaí, acho que foi no último sábado, salvo engano, ou na sexta. É que é tanto jogo que a gente às vezes até se perde com datas. E eu achei que ele tá forte, que ele tá com mobilidade, tá batendo seco na bola e a Ponte que se cuide, senão ele ganha o jogo pro Cruzeiro hoje. 2005, Mineirão, Ponte venceu 2-1, disse aqui o Caê e Danilo Sacramento, marcando para a Ponte, depois o Fred marcando para o Cruzeiro. Pela primeira vez a Ponte ganhou no Mineirão e há 2 semanas, antes desse jogo, aconteceu um fato. O Cruzeiro disputava a Copa do Brasil, 2005, hein? CH já se ligou. O Paulista elimina o Cruzeiro em pleno Mineirão. Eu peguei em casa aqui a campanha do Paulista aqui, rapaz. Eu tinha aqui no arquivo não só a campanha do Paulista, que eu marquei à mão, como eu tenho o jornal da conquista do Paulista. Semifinal, lá em Jundiaí, 3-1 pro Paulista. E no Mineirão, o Cruzeiro venceu por 3-2, mas pelos gols. Somando o placar agregado, deu 3-3. Mas o Paulista fez 2 gols no Mineirão, enquanto que o Cruzeiro marcou um gol em Jundiaí. Paulista classificado, a final foi contra o Fluminense. E aí o Paulista acabou ganhando do Fluminense em Jundiaí. Empatou, não foi no Maracanã não, né, CH? Foi em São Januário, né? Foi em São Januário o jogo, deixa eu ver aqui. Final foi. Foi 0-0, né? Foi um mascado 0-0. Eu tenho o jornal aqui, eu tenho aqui o jogo de ida. Paulista 2, Fluminense 0. O jornal Lance. Esse jogo foi o jogo de Jundiaí. Tá aqui, quem marcou o gol foi Márcio Mossoró e Léo, o menino Léo. Ex-Guarani, 2-0 Paulista, o jogo final foi no dia 22 de junho de 2005. Tá aqui, CH. Se quiser comprar, eu vendo pra você o jornal. Entendeu? Se bem que você deve ter, né? Deixa eu ver aqui, queria pegar a manchete aqui do Paulista. Praia de Paulista. Ah, tá aqui, porque foi em São Januário. Então tá aqui, 0-0, Paulista campeão da Copa do Brasil 2005 e o título do Lance, Praia de Paulista. Sempre muito criativo, né? Serginho, você tá bem? Tudo bem? Podemos encerrar? Vamos encerrar o Concentração, Edu. hein? Sim, há um chamado. Sou eu aqui, não vou atrapalhar a tua pauta. Ô, meu não. querido, não, diga lá, Tigrão. Falei de elenco aqui, né? Fora os caras que começam jogando, você pega o banco do Cruzeiro aqui, né? Sassá. Ah, sim. Giovani. Tudo forte. Regis, número 10, tá com a 10 no banco aqui. Pra mim, o melhor meia. Canhoto, veio lá do Bahia. Pra mim, o melhor meia da Série B, Regis. Não sei porque que tá no banco aqui. Patrick Bey. Sabe? Marcelo Moreno, seleção boliviana. Sim. Então, para que esse que é o grande problema, né? Com todo respeito ao banco da Ponte, de repente entra um aí, desequilibra, né? Mas enquanto o Fabinho Moreno vai olhar e falar, pô, preciso mexer para dar uma oxigenada. Ele olha para um lado, tem Papa Faye, ele olha para o outro, ele tem o Léo Pereira, ele olha para o outro, ele tem o Hernandes. Aí o Felipão fala, opa, o Murtosa, aquilo no coração, né? Não trabalham mais juntos. Eu vou mexer aqui, eu vou botar o Giovani, o Regis, vou botar o Sassá e vou botar o Patrick Bey. Hã? E aí? Então, isso é que faz a diferença. É isso que faz a diferença. Agora, não há crítica aqui para a Ponte, se nós pegarmos a disponibilidade financeira do Cruzeiro, em que pese a crise, mas o orçamento dele, a cota, enfim, a folha de pagamentos do Cruzeiro, ela paga 10. Uma folha de pagamento do Cruzeiro paga o ano da Ponte. Então, a diferença realmente é brutal.
Muito obrigado ao Ebenésio. Alô, Ebenésio! O Cleiton, Gustavo Minnesota. Ô, Gustavo, muito obrigado pelo carinho de sempre. O Diogo Fagundes, o João de Sumaré, o Márcio de Valinhos, o Tony Matano, Nivaldo de Sumaré, Alain Oliveira, o Flávio do Flamboyant, o Anderson de Valinhos, perguntando por que a Ponte não joga com 4 no meio de campo. E aí, CH, por que a Ponte não joga com 4 no meio de campo? Não consegue nem arrumar 3, Edu. Você é muito rápido, CH. O que é isso? Não consegue nem arrumar 3, Edu. Deixa do jeito que tá bom. Não tem jeito. A gente já falou de tudo aqui. O elenco é muito pobre e foi muito mal montado. O Zanocelo, hein, o Lupe? Estava onde, Lupe? Zanocelo estava na seleção sub-20, participando de um torneio que foi organizado pela própria CBF, na Granja Comaria, em Teresópolis, com equipes que vão disputar o Sul-Americano do ano que vem. Foram 3 jogos. O Brasil jogou contra a Bolívia, Peru e o Chile. Na somatória, o Brasil foi o campeão desse torneio, venceu os 2 primeiros jogos e empatou com o Chile. Zanocelo fez 2 gols, foi um dos principais jogadores do torneio e vai ganhando espaço aí na seleção do técnico André Jardini. E não ficarei surpreso se ele estiver na lista para o Sul-Americano, que tem data marcada para janeiro de 2021, Edu. Como é que chama aquele atacante? O Saraiva. Arrumou serviço, Lupe? Arrumou, mas parece que já acabou, né, Edu? A segunda divisão do Campeonato Paranaense, ele estava, se não me engano, no Maringá, né? Conquistou o acesso. Conquistou acesso para a divisão principal do Paranaense. O Jefferson está no Vitória. Não, no Botafogo. O Jefferson está no Botafogo de Ribeirão Preto. Ainda pertence à Ponte. Pertence à Ponte, contrato, se não me engano, do Jefferson até o final de 2021. Além desses 7 que não jogam, tem alguém no departamento médico? Tem o Ivan, que se recupera de uma cirurgia no punho. Inclusive, o Ivan hoje, através das suas redes sociais, no Instagram, ele acabou colocando alguns stories, pedindo para o torcedor fazer perguntas. E o torcedor fez uma pergunta: quando você volta? Ele respondeu: provavelmente no Paulistão de 2021. É aquela informação que a gente já tinha dado aqui na Bandeirantes, que o Ivan só no ano que vem, Edu. O CH Igor Vinhas, ele vem correspondendo à altura do Ivan ou está com alguns problemas, hein, CH? Nos últimos jogos, ele é reflexo do que o time não está produzindo, né? Está muito nervoso. Nas últimas 3 partidas, ele teve problemas. Não é o Igor que a gente estava acostumado a ver. Aliás, para não ser incorreto, quem na Ponte está se destacando e jogando bem? Então, ele faz parte do contexto aí de jogadores que não estão bem, Edu. Ô, Edu, sim. E só para não esquecer, né, tem também Thiago Orobó, que está no departamento médico há um bom tempo. Ele teve uma entorse no joelho e no tornozelo esquerdo e ainda se recupera desse problema que ele teve. Então, tem o Orobó também como desfalque da Ponte. Bom, depois de hoje, a Ponte pega quem, hein, Lupi? Juventude, no dia 30 mudou esse jogo, hein, Edu? Mudou? Mudou, ele estava pro dia 29, né? Deixa eu mudar aqui no papel. Dia 30. 5 horas da tarde, lá no Alfredo Jaconi. 17 horas. Dia 30, que dia que é da semana? 15 horas. Vê pra mim. Se não me engano, 30, é quarta, né? É quarta. Quarta-feira. Quarta-feira, 15 horas. Exato. Às 17. 17 horas. 17 horas. E o Juventude perdeu, cara. Perdeu. Olha que situação. Essa derrota do Juventude interessantíssima, dá um balanço legal na Série B. Operário 3, Juventude 0. Congela o Juventude na 4ª colocação com 49. Guaraná, amanhã, pega o Sampaio Corrêa lá. Guarani tem 44. Né? Olha só, a Ponte tem 43. Olha que dá. Mas só que o CSA vai ganhando 3-0 no Vitória. O CSA é o 5º colocado com 48. Mas, enfim, o campeonato vai ficando interessante. A Ponte com problemas, o adversário é o Cruzeiro. Vamos ver o que acontece, porque eu estou encerrando Concentração Bandeirantes, porque na sequência, é ele, o amigo Batista da Show. Ele comanda e narra Ponte Cruzeiro. E até já! Bandeirantes. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270. Rádio Bandeirantes.
informado, seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, toda minha bandeirante estou ligado. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 la, la, laia, Bandeirantes, la, laia, 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 la. Vai começar a jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. A partir de agora, aqui no AM 1170, você tem a melhor transmissão de futebol. Oferecimento Rocha Autopeças, há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Jornada Bandeirantes. Gosto de ver e gostar de quem gosta daqui. Vem, Alô, alô Campinas, alô Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! Abertos mais uma vez os poderosos microfones da Rede Bandeirantes de Rádio para o comando da grande jornada esportiva. Bola rolando daqui a pouco, partida marcada para 21 horas e 30 minutos, majestoso, chovendo em Campinas. E a bola rola daqui a pouco, a Ponte Preta em campo vai enfrentar o Cruzeiro. É metal, esfregando em metal, vai sair faísca e aqui na Bandeirantes o show vai começar. O show de bola começa agora. Jornada Esportiva Bandeirantes. E a partir de agora vamos esparramando o nosso som pelos quatro cantos da cidade, falando diretamente ao coração do torcedor, aquele que sofre, que ri e que tem paixão pelo seu clube do coração. Deixe o seu rádio ligado aqui na Bandeirantes para curtir o som do jogo. Falamos para Rocha Autopeças, há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preço justo. Acesse rochaautopeças.com.br e vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. É mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bam Bam Bam. E vamos que vamos, porque o jogo começa hoje, mas só vai acabar amanhã no Borebi da Cobra. Não é fácil não. Jogo muito tarde, mas estamos aqui no comando da grande jornada esportiva Bandeirantes. Estamos no AM 1170 para Campinas e AM 1270 para Ribeirão Preto. Em todas as plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Estamos nos aplicativos. O aplicativo próprio da Rádio Bandeirantes, e para quem tem iPhone, vai baixar aí o aplicativo chamado Band Rádios, onde tem todas as emissoras do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Só clicar
em cima do logo da Rádio Bandeirantes. 3 opções vão aparecer: São Paulo, Porto Alegre, Campinas. Clicou em cima da palavra Campinas, você já terá o som da Bandeirantes aí no seu telefone celular, se for ao iPhone. Se for o Android, sistema Android, o aplicativo é o próprio da Rádio Bandeirantes, só procurar na loja, lá na Play Store. Estamos também em todas as plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação, no Facebook da Rádio Bandeirantes. Estamos também no Band Multi, no Band Mais TV. E você pode nos acompanhar pelo YouTube /Rádio Bandeirantes Campinas. Você vai me ver narrando a partida que começa dentro de instantes, daqui mais ou menos a 22 minutos. E aqui na Bandeirantes só tem emoção, é a maior emoção do jogo para você. E a partir de agora, as vozes que farão a grande jornada esportiva Bandeirantes. Começamos com a Ponte Preta, repórter Bandeirantes Antônio Lupi. Oi, Lupi, é com você! Oi, Batista, boa noite, grande abraço para você, para os ouvintes da Rádio Bandeirantes. O técnico Fábio Moreno teve pouquíssimo tempo de preparação, depois que a Ponte conquistou uma vitória importante contra o Confiança pelo placar de 2-1. E são muitos desfalques pelos lados da Ponte Preta. Ao todo, são 7. 3 jogadores suspensos: Wellington Carvalho, Neto Moura e Luan Dias. E 4 jogadores foram diagnosticados com Covid-19 e já estão em isolamento social por um período de 10 dias. Os volantes Dauan e Luiz Oyama, além de Pedrinho e João Veras. Mas, por outro lado, Fábio Moreno poderá contar com o retorno do zagueiro Juan Renato, que está confirmado no sistema defensivo da Ponte, e também com Bruno Rodrigues, principal jogador da Macaca, que ficou fora da última partida por conta do 3º cartão. Bruno Rodrigues tem 7 gols e 10 assistências. Em relação ao time titular, além das voltas do Juan Renato e do Bruno Rodrigues, Barreto está confirmado no meio-campo da Ponte, e Zanocelo, que recentemente estava com a seleção sub-20, também vai começar a partida contra o Cruzeiro. Informações do Cruzeiro chegando no ar da Bandeirantes, diz aí Lupi. E tem também problemas para a partida contra a Ponte. Os 2 principais jogadores do Cruzeiro estão suspensos: o goleiro Fábio e também o atacante Rafael Sobis, que chegou há pouco tempo e já é o artilheiro do Cruzeiro na B-Zona. Em relação a novidades, o técnico Luiz Felipe Scolari coloca o William Potker no ataque e escolhe o Ayrton para começar jogando ao lado do Thiago. Nem o Marcelo Moreno e nem o Arthur Kaique. Esses 2 ficam no banco de reservas. Destaque para o trabalho do Felipão, que vai para o seu 15º jogo comandando o Cruzeiro na Série B. Por enquanto, em 14 jogos, são 7 vitórias, 6 empates e apenas 1 derrota. O ponto forte do Cruzeiro, o jogo aéreo. E na Bandeirantes, opinião sempre em dose dupla. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão, bruto, galopante, indomável. Alô, Tigrão, abraço, boa noite. Abraço, Batista, boa noite a você, boa noite aos amigos da Bandeirantes. É um jogo terrivelmente difícil, mas o Cruzeiro também, apesar de ter um elenco superior à média da Série B, ele também já apanhou bastante. Quem sabe a Ponte encaixa um jogo diferente daquilo que ela vem fazendo e acima de suas próprias possibilidades. Eu acho que esta é a única chance de que a Macaca surpreenda o Cruzeiro, que é favorito. Aliás, o Cruzeiro, há 1 ou 2 semanas atrás, fez uma partida espetacular contra a Chapecoense dentro da Arena Condá e tombou o grande líder e virtual campeão da Série B em 2020, fazendo um futebol de gente grande, envolvendo, amassando e não dando chances para o bom time do Humberto Louser. É isso que a gente espera que não aconteça, que o Cruzeiro, que oscila, que tem altos e baixos, não acerte um jogo hoje dentro das suas melhores possibilidades. E que a Ponte acerte um jogo acima dos seus melhores momentos até agora dentro da competição. Esta é a única chance de que a prática contrarie o favoritismo que na teoria é indiscutível da equipe do Cruzeiro. E quanto ao time, o Fabinho mexeu o doce. Diante de tantos problemas, ele até que se virou bem. Vamos ver
como é que é o encaixe e a liga ali dentro daquele retângulo de grama. Carlos Henrique, o bate pesado. E aí, CH, Ponte Preta e Cruzeiro, diz aí, boa noite, CH. Boa noite, Batista. As escolhas do Fabinho estão corretas. Ele preserva o Alisson, coloca o Luizão de começo, escolhe o Zanocelo para segundo volante, tá correto. Volta o Rodrigues. Talvez o Peixoto seja escalado, esteja sendo escalado, porque as opções são muito pequenas, são paupérrimas. A única coisa que eu contesto é a escalação de começo do Barreto. Eu gostaria ou preferiria Bruno Reis. A diferença também não é tão grande assim. Então, nas escolhas, eu acho que a Ponte faz praticamente o melhor para a partida contra o Cruzeiro, que é favorito, porque vive um bom momento, que tem um elenco com jogadores mais confiáveis que a Ponte, que está jogando um futebol mais organizado que a Ponte, que tem Felipão no banco de reservas. Eu respeito muito o trabalho do Felipão, ele é um arrumador de times. A Ponte vai precisar jogar muito diferente do que está jogando, bem melhor do que está jogando, e vai ter que contar com o imponderável, que na última partida fora de casa entrou em campo naquele gol do Pato no final da partida. Tomara que o imponderável esteja de plantão e ajude a Ponte Preta. Carlos Batista. E agora o destaque do Guarani, joga amanhã, chegando no ar da Bandeirantes, Marcos Luiz Cobrão, diz aí, Marquinho. Oi, Batista, grande abraço pro amigo da Jornada Esportiva Bandeirantes. Amanhã tem Guarani e Sampaio Correia, partida às 7 da noite no Castelão, e o técnico Felipe Conceição ainda não confirmou o time. Gabriel Mesquita e Cristóvão estão suspensos. Jefferson Paulino será o titular no gol e na lateral direita, Pablo. O treinador poderá confirmar Rafael Costa como titular em lugar de Pablo, que está sendo deslocado. Ótimo trabalho e boa transmissão, hein, Batistão? Valeu, Marquinhos, muito obrigado. Partida que começa dentro de mais ou menos 15 minutos e meio. Majestoso, Ponte Preta e Cruzeiro. E agora o plantão informativo e âncora da Bandeirantes. Futebol no Brasil e no mundo, chegando no ar da Bandeirantes. Alô, alô, Edu Pinheiro. Sim, patrão, tô ligado no Brasil e no mundo. É isso aí. Obrigado ao Mosquito perguntando, seu Edu, como é que eu faço para participar do sorteio da camisa? Olha, o negócio é o seguinte, Mosquito. Você moderno que nem eu, tem que ter Instagram, entendeu? Instagram, @EduPenosPaper, é o meu Instagram. EduPenosPaper, meu Instagram. Mas aqui da Rádio Bandeirantes é @Rádio Bandeirantes. Você concorre, hein? Ó, @Rádio Bandeirantes Campinas, Instagram. Só que você tem que seguir a página. Tem que fazer um comentário, Mosquito, entendeu? E indicar 3. Você já pensou um mosquito indicando 3? Quem que é? Pernilongo? Quem vai? Deixa pra lá. Mosquito, você entendeu, né? @Rádio Bandeirantes Campinas, hein? Muito obrigado. Ó, é o seguinte, hein? Eu venho já no Indica Bola. O Juventude perdeu, mas o CSA ganhou. Tá pegando fogo o G4, hein? Tá aproximando, né? Mas o Juventude continua ali no G4, mas a coisa tá apertando. Vai afunilando esse segundo turno, hein? Ok? Trabalhos técnicos de Joelso Cardoso da Central Técnica. Aqui comigo, Leandro Renato, Sérgio Ricardo, Gil Kleber e Gilberto Sufi. Já em Dia com a Bola. Em nome de Luitex, máquinas e ferramentas. Futebol é com a Bandeirantes. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Luitex, tudo que você precisa em máquinas e ferramentas. São mais de 50 anos de tradição. As melhores marcas do Brasil e do mundo, você só encontra na Luitex. Sim, hoje à tarde, lá em Ponta Grossa, Série B, Operário 3, Juventude 0.
O Renato Cajá jogou, cara. Jogou, os maus demais aí também jogaram. O que aconteceu com o Juventude? CSA 3, Vitória 0. Acabou, hein? E de 3-3. 3 para o Operário contra o Juventude, 3 para o CSA contra o Vitória, tá? Então a coisa fica, compensou. O Juventude continua no quarto colocado com 49. O CSA ganhou, foi para 48, é o quinto. Sampaio Correia tem 45, mas pega o Guarani amanhã, lá em São Luís. Leandro Borges narra. O Avaí tá com 44, é o sétimo. Oitavo, Guarani, 44, repetindo. E nono, a Ponte, 43, tá? Os últimos, Figueirense 32, Náutico 32, Botafogo 25 e Oeste 19. Deixa eu ver o que mais tem hoje aqui. Hoje tem, deixa eu ver aqui, tem Náutico e Cuiabá. 21h30 lá em Recife, além, claro, de Ponte e Cruzeiro. E amanhã, ficando aí Botafogo e Oeste, lá em Ribeirão Preto. E depois é só sábado. Não, tem que Sampaio Correia e Guarani, evidente, amanhã, tá? Depois sim, passou o Carnaval, já mal passou passou o Natal. Passou o Natal, já tem aqui, dia 26, sábado, Figueirense e Avaí. Tem América Mineiro e CRB. Tem depois, dia 28, na segunda-feira, Brasil de Pelotas e Confiança. E fecha a rodada também, dia 28, na segunda-feira, Chapecoense e Paraná, tá bom? Olha, amanhã, pra falar em Diaca Bola aqui, amanhã jogaço no Canidé, hein? É a final da Copa Paulista. O jogo é no Canidé e é contra o Marília, tá? 19 horas, lá em Marília foi 2-1 para a Portuguesa. A Lusa joga pelo empate. O Marília tem que vencer por diferença de um gol, ou vencer por diferença de 2 gols e já pegar com o título. Vitória de 2-1 do Marília. O Vitória, né? Já vi aqui, vitória de 1 gol do Marília. Vai para pênalti. É o campeão da Copa Paulista. O campeão escolhe ou vai para a Copa do Brasil ou disputa o brasileiro da Série D de dado. E aqui na Band você ficou em dia com a bola, em nome de Luitex, máquinas e ferramentas. Uma paixão nacional é o futebol, outra paixão são ferramentas. Na Luitex, você encontra ferramentas elétricas Bosch com os melhores preços da nossa região. Em seu estoque, conta com mais de 120 mil itens das melhores marcas do mercado à pronta entrega. Luitex, tudo o que você precisa em máquinas, equipamentos e ferramentas. Visite uma de nossas 4 lojas ou compre pelo site luitex.com.br. Compre tranquilo, são mais de 50 anos de tradição. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Bandeirantes! Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope deita e rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope deita e rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Alô, galera, Carlos Batista está na área outra vez. Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrela, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope deita e rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope deita e rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Alô, galera, Carlos Batista está na área outra vez. Vem comigo, vem comigo. Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrela, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. É ele,
Futebol no corpo e na alma, na mente e no coração. Eu gosto de futebol, adoro futebol. Eu gosto de rádio, adoro rádio, por isso estou aqui no comando da liderança do Rádio Esportivo Campineiro. E atenção, torcedor, times escalados e definidos. Escalado o trio de arbitragem para apitar o espetáculo. E aqui na Bandeirantes, a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone. Aproxima você a tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Preto e branco é sua cor. A Ponte Preta já está pronta e escalada pelo técnico Fábio Moreno, com camisa de número 1. No gol, Igor Vinhas. Na direita, com a 22, Apodi. Na zaga, 3, Luizão. E com a 4, Juan Renato. Na esquerda, com a meia dúzia, Guilherme Lazzaroni. No meio-campo, 75, Barreto. 20, Zanocelo. E 10 para Camilo. No ataque, 21, Moisés. 29, Matheus Peixoto. E 11, Bruno Rodrigues. Repetindo a escalação da Macaca. 1, Igor Vinhas. 22, Apodi. 3, Luizão. 4, Juan Renato. Meia dúzia, Lazzaroni. 75, Barreto. 20, Zanocelo. 10, Camilo. No ataque, 21, Moisés. Matheus Peixoto, 29. E 11, Bruno Rodrigues. No banco, à disposição de Fábio Moreno. 12, Guilherme. 8, Bruno Reis. 14, Hernandes. 16, Yuri. 18, Igor Maduro. 19, Pato. 23, Alisson. 26, Léo. 27, Papa Faiê. 30, Luan Ribeiro. 33, Vanderlei. E 71, Léo Pereira. Existe um grande clube na cidade que mora dentro do meu coração. O Cruzeiro também já está pronto e escalado pelo técnico Luiz Felipe Scolari, com camisa de número 12. No gol, Lucas França. Na direita, com a 2, Raul Cáceres. Na zaga, 4, Ramon. E 32, Manuel. Na esquerda, com a 36, Matheus Pereira. No meio-campo, 15, Adriano. 16, Jadson Silva. E com a 25, Felipe Machado. No ataque, o ex-ponte pretano com a 11, William Potker. 77, Ayrton. E 18, Thiago. Repetindo a escalação da Raposa. 12, Lucas França. 2, Raul Cáceres. 4, Ramon. 32, Manuel. E 36, Matheus Pereira. 15, Adriano. 16, Jadson Silva. 25, Felipe Machado. 11, Potker. 77, Ayrton. E 18, Thiago. No banco, à disposição de Felipão. 39, Victor. 14, Kaká. 33, Paulo. 22, Patrick Bray. 88, Jadson. 10, Regis. 94, Giovani. 7, Arthur Kaique. 9, Marcelo Moreno. 21, Wellington. E 99, Sassá. Arbitragem do jogo. O trio é de Santa Catarina. O árbitro é Ramon Abate Abel. Ramon Abate Abel apita a partida entre Ponte e Cruzeiro. O auxiliar de número 1, Alex dos Santos. E o auxiliar 2, Elton Nunes. Novidade Brasitone para você. Procurando produtos de informática e atendimento profissional? Venha para a Brasitone. Há 70 anos atendendo Campinas e região. Diariamente, das 8 às 18 horas em nossa loja. Ou pelos seguintes canais. E-mail brasitone@brasitone.com.br. Telefone 19 3202 4000. Acesse nosso site brasitone.com.br e aproveite os preços especiais com a opção de retirar em nossa loja. Brasitone, a solução mais próxima de você. Bandeirantes, a rádio que tem opinião. Vai rolar o melão daqui a pouquinho. Temos aí um protocolo ainda de hino nacional, mais aquela questão do minuto de silêncio aí pelas vítimas. E a expectativa é grande, hein? Eu acho que vamos ter um bom jogo, uma temperatura agradabilíssima, que desgasta menos, né? Nesse momento, 21 graus em Campinas, no estádio Moisés Lucarelli. O Cruzeiro com seus 40, a Ponte com seus 43. Sabem que se quiserem respirar alguma coisa ainda... Tigrão. E olha que aumentou a motivação com essa derrota, esse chocolate aí, que tomou o Juventude, que também é um time que... é muito cheio de altos e baixos, né? Mas muito cheio de altos e baixos.
escolha do Luizão é pela experiência. Fábio Moreno. Ele já era Fábio Moreno. o titular da equipe, né? Ele já foi inclusive capitão, então a gente esperou a retomada da melhor qualidade física dele para voltar à equipe. Ele teve a paciência, ele soube esperar e ganhou a chance de novo de começar jogando. No meio, o Barreto, ele retoma uma condição que ele oscilou entre titular e reserva, agora ele retoma pela característica de ser um jogador que sabe se posicionar, tem um bom poder de marcação, e eu acho que é a melhor dupla que a gente tem no momento para começar a partida. Esse é o Fábio Moreno explicando a escolha pelo Luizão na zaga e do Barreto no meio-campo. Tigrão. Sim, sim. Então, essa instabilidade do Juventude que tomou de 3 hoje, né, da equipe do Operário, ela motiva esse jogo aqui, porque o Juventude é o 4º colocado, mas ele, né, acabou nos seus 49 marcando o passo. Então, por exemplo, a Ponte aí numa situação aí de 3 pontos, volta aí de repente para a briga, mas eu acho muito difícil. Enfim, a Ponte vai ter que jogar muito, muito mais do que jogou nos seus melhores momentos na Série B para ganhar esse jogo. E o Cruzeiro jogando aquilo que pode, é favorito, mas isso é antes da bola rolar. O Cruzeiro é melhor, tem mais elenco, mas depois que ela rola, às vezes as coisas mudam. Às vezes as coisas acabam sendo completamente alteradas. Ouvindo só um pedacinho aí, muito carinho, o hino nacional brasileiro. Belo jogo para você, CH. Expectativa aí para Cruzeiro ou Macaca e Raposa pela ordem do mandante. Eu não tô otimista não, Tigrão. A Ponte vai ter que jogar o que não jogou até agora no campeonato. O treinador troca as peças porque também a ele falta convicção daquilo que faz, e é natural porque ele está apenas começando e ganhou, né, recebeu uma bomba no colo para poder efetivamente dar conta daqui até o final do campeonato. Ele está tentando fazer o melhor que pode. Ele acerta nas escolhas, resta saber qual vai ser o comportamento do time com o plano de jogo e a atitude dos jogadores. Espero que funcione, mas eu não estou com muita esperança não. Carlos Batista. Tudo pronto, vai começar o espetáculo. A saída de bola pertence à equipe do Cruzeiro, que está no centro do gramado. Cruzeiro todo de azul e a Ponte toda de branco. Estamos com 1 minuto de silêncio, em homenagem às vítimas do novo coronavírus. Os nossos sentimentos a toda a família, que Deus dê força para todas as famílias neste momento de muita dor. Apita o árbitro. A bola está rolando no majestoso Carlos Batista. E lá vou eu de novo, microfone Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o jogo, o time da Macaca atrás de uma grande vitória. Vai Macaca, 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 vai Macaca!
Começa o jogo, time Ponte Pretano neste primeiro tempo atacando contra o gol da linha do trem. Consequentemente, o time do Cruzeiro ataca contra o gol dos portões de entrada. Camilo bate de perna direita, enfiou para Bruno Rodrigues pela lateral da grande área. Ele gira o corpo para escapar da marcação. Ajeitou na perna direita, foi absorvido pela marcação. Chegou Ayrton para tirar. E arremesso lateral é pela direita, já cobra rapidamente. Apodi tocou, vem por dentro, Camilo para Bruno Rodrigues, enroscou na marcação, tira, afasta lá atrás, tira Machado, a bola vai para a linha lateral, e arremesso pela direita, favorável ao time Ponte Pretano. Vem Apodi, está autorizado o comecinho da partida, placar de 0-0, capitão do time Ponte Pretano na partida de hoje, cobra, toca o jogo pela direita para Zanocelo na lateral, vem para Moisés, para Zanocelo, tentou devolver para o Apodi. E aí foi para a linha lateral, o Apodi já tinha se deslocado da sua posição, arremesso lateral, campo de defesa, arremesso para a equipe do Cruzeiro. Tive a impressão ali, ô Lupe, que o Felipão deu uma bambeada ali na perna, o tornozelo dele acho que tá podre, hein, o joelho. Eu acredito que é o joelho, né? Felipão, quando jogou, foi bem, zagueirão, tudo, mas agora a idade vai chegando, deu uma catada de cavaco bonita ali. Ele que tá com luvas de self-service no braço, na mão. Cáceres domina pro time do Cruzeiro, pé direito, levantou na área, subiu lá atrás, Luizão, a bola vai pra linha de fundo, saiu em escanteio. Escanteio para o Cruzeiro bater. É o primeiro escanteio do jogo para a equipe visitante. A bola pegou por último no Luizão e se perdeu pela linha de fundo. Quem tá na bola é o camisa de número 25, Felipe Machado, que marcou um gol na vitória do Cruzeiro no primeiro turno por 3-0 em cima da Ponte. Felipe Machado vem para a bola para fazer a cobrança de escanteio. O time do Cruzeiro vai povoando a área da Macaca, é perigo. Autorizado, Machado, pé direito, levantou, bola fechada, vem Igor Vinhas. Falta no goleiro Ponte Pretano, que inclusive está caído, Lupi. Teve um tranco ali do camisa 4, Ramon. Ramon foi quem chegou ali no corpo do Igor Vinhas depois que o goleiro da Ponte já tinha afastado o perigo. Na visão do árbitro, lance faltoso. 0-0, comecinho de jogo no Moisés Lucarelli. Café Moraes, o café forte por natureza. A combinação dos melhores grãos escolhidos e processados com a mais alta tecnologia, proporcionando ótimo sabor e aroma único. Encontre nos melhores supermercados e atacados da região. Acesse cafemorais.com.br. Moisés domina, sai, vem por dentro para fazer o passe centralizado para Camilo. Ele domina, arredonda, toca um pouco mais atrás para Barreto, virou na lateral. Lazzaroni para Barreto, no corredor para Moisés, deixa a bola passar. Escapou dos seus domínios, o time do Cruzeiro já parte em contragolpe. Matheus Pereira, levantamento no campo de ataque, lançamento longo. Vem lá atrás, Luizão, jogou contra Ayrton, ganha tiro de meta. É tiro de meta para Macaca bater. Não sei se foi a intenção do Luizão, mas no fim deu tudo certo. A bola pegou por último no jogador do Cruzeiro, se perdeu pela linha de fundo, tiro de meta para o Igor Vinhas. Rocha Autopeças, há 28 anos oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br, escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. Comecinho da partida, majestoso, 21 graus a temperatura extremamente agradável em Campinas nessa terça-feira à noite. Chovendo, né, em Campinas, mas a temperatura está muito agradável, 21 graus, excelente inclusive para a prática do futebol. Na Saci Tintas tem coral, tem souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar, pinta na Saci, acesse sacitintas.com.br. E atenção torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 5 minutos passados, primeiro tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes.
Campeonato Brasileiro Série B, Bezona aqui, majestoso. Ponte Preta 0, Cruzeiro 0. Hoje à tarde, Operário 3, Juventude 0, acabou lá em Maceió, Rei Pelé, CSA 3, Vitória 0. Alô, Gui, grande Gui do São Bernardo e a neta Vitória que está lá em Floripa. Gatinha, hein? Bonita, mandou a foto aqui. Obrigado, Gui. Rádio Bandeirantes. Vem pro jogo dominando, recolhe no campo de defesa, Lobizão toca na bola, virando pela direita, abrasando o selo, ele recebe no círculo central, virando para Juan, Renato dá uma estilingada forte lá pela direita, só que não tinha ninguém da Ponte lá. Um belíssimo passe, mas é que não tinha ninguém da Ponte, é arremesso lateral para o Cruzeiro bater. O mais próximo era o Moisés, que estava aproximadamente 10 metros do lance. Lumitex, tudo que você precisa em máquinas e ferramentas são máquinas, são mais de 50 anos de tradição. As melhores marcas do Brasil e do mundo você encontra aqui. Lumitex, máquinas e ferramentas, são 4 lojas físicas: Santa Bárbara do Oeste, Americana, Sumaré, Mogi Guaçu e escritório comercial em São Paulo. Acesse lumitex.com.br. Cobrança de arremesso lateral, vem Ayrton, domina, briga pela posse da bola, soltando para Thiago, tenta inverter o jogo lá pelo setor direito, erra, recupera a posse de bola, o time da Macaca vai sair jogando lá atrás, 0-0, Barreto se enrosca na marcação, toca para Lazzaroni, para Barreto, partiu na velocidade, vem para a ponta, domina, avança em cima da marcação, tenta girar, escapa da marcação, toca atrás pela meia esquerda para Camilo, de pé direito, tentou o passe, erra, deu no adversário, recupera, vem Potker, domina no corredor central, tentou fazer o passe, sofreu falta. O árbitro marcou e já deu um ultimato, hein? Não quero saber mais. A falta foi do Camilo. Camilo tomou uma dura da excelência, arbitragem do jogo. Falta para o Cruzeiro bater, Antônio Lupi. Porque o Camilo tem reclamado bastante. No lance anterior pediu um cartão amarelo quando ele sofreu uma falta. E agora ele fez a falta em cima do William Potker. E os jogadores do Cruzeiro pediram cartão amarelo para o camisa 10 da Macaca. Sem cartão e é falta para a equipe do Cruzeiro. Vem pra bola o time do Cruzeiro para fazer a cobrança de falta. 7 minutos e 50, quase 8. Primeiro tempo, placar de 0-0. Vem pela meia direita, zagueirada na área. Vai tomando posição para fazer o erguimento da bola. Felipe Machado partiu, pé direito, levantou direto e para fora pela linha de fundo. A bola saiu, o árbitro está alegando um toque, um desvio, eu não vi, marcou escanteio para o Cruzeiro bater. Também não vi o toque no jogador da Ponte Preta, mas o árbitro estava bem em cima do lance e o Apodi, que é o capitão da Ponte, reclama bastante. É o segundo escanteio do Cruzeiro no jogo. Camisa 25, Felipe Machado na bola. Felipe Machado vem para a bola para fazer a cobrança de escanteio. A bola posicionada ali no quarto de círculo. A área do time Ponte Pretana está povoada por jogadores azuis. Partiu Felipe, pé direito, levantou, bola fechada, toque de cabeça, gol! Gol do Cruzeiro, Manuel! Na marca de 9 minutos passados, primeiro tempo, cobrança de escanteio pela esquerda, levantou de perna da direita, Felipe Machado subiu golpeando de cabeça, Manuel foi na bola, Igor Vinhas, mas não conseguiu pegar, ela bateu no fundo do gol e é o gol da Raposa. Manuel, camisa número 32, abre o placar do jogo no majestoso. Cruzeiro 1, Ponte Preta 0 e o detalhe do gol é seu Antônio Lupi. A principal característica do time do técnico Luiz Felipe Scolari, a bola parada e com o zagueiro Manuel. O Felipe Machado acabou mandando a bola no meio da confusão. O Manuel deu um passo para trás e conseguiu fazer o cabeceio. Sem chances para o Igor Vinhas. Manuel marca mais uma vez de cabeça e abre o placar do Moisés Lucarelli. Ponte Preta 0, Cruzeiro 1 no placar do majestoso. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman. O Tigrão
E aí, Tigrão, quem é que dormiu aí no lance característico, a cabeçada no Manuel? 1-0 Cruzeiro. Olha, Batista, quem estava com ele era o Juan Renato. Juan Renato. E mais próximo, depois do Juan Renato, o Matheus Peixoto. E também a fase do Igor Vinhas, né? Acho que é bola pegável, bola defensável. A sina da Ponte de tomar pelo menos um gol de bola parada. Falta pra Ponte, Camilo, pé direito, ergueu na área, Manuel chega pra tirar. A bola passa rente ao pau da bandeira, sai em cobrança de arremesso lateral. Vem tomando posição pela esquerda para fazer a reposição o time Ponte Pretano. Lazzaroni está autorizado, pode usar a força do braço se quiser. Ele fica desconsolado porque está todo mundo marcado. Toca uma bola curta no fundo do campo. Vem lá no fundo tentando girar em cima da marcação com enorme dificuldade. Vem Lazzaroni, a bola escapou na linha de fundo, saiu em tiro de meta. Concluindo o seu pensamento aí, Tigrão. Então, aquela sina, né, de tomar em média pelo menos um gol de bola parada por partida. Bola bem batida, bola fechada, bola venenosa. Agora, o mundo inteiro sabe que o Manuel se posiciona por ali. Eu só queria dizer, aqui sem querer também justificar absolutamente nada, que a intenção do Apodi no lançamento que gerou o escanteio foi de botar a bola para escanteio. Mas ele não toca na bola, portanto, o lance viciado na origem, o escanteio não aconteceu. Se ele tivesse apitado de acordo com a regra, ninguém bateu na bola, foi o jogador do Cruzeiro que enfiou para a linha de fundo, não teria saído o escanteio e, consequentemente, não teria saído o gol. Mas é apenas um detalhe. Mas é um detalhe importante porque a Ponte vem sendo terrivelmente prejudicada pela arbitragem nessa Série B, a bezona do Campeonato Brasileiro. Vai conhecer a loja 1900 mais, a nova loja da macaca mais bonita e com uma infinidade de produtos licenciados para presentear quem você ama neste Natal. A loja estará aberta até o dia 24, no dia 24, das 9h30 até as 18 horas. Preços realmente incríveis. Na loja 1900 mais tem vários presentes com preços que cabem no seu bolso. Vestuários, presentes infantis, uniformes oficiais masculinos e femininos. E a camisa número 3 fica ao lado do portão principal do estádio Moisés Lucarelli. Acesse o site 1900mais.com.br. É falta para o Cruzeiro bater campo de ataque. Antônio Lupi, o detalhe. E a falta foi do camisa número 4, foi do Luizão em cima do 16, o Jadson. Falta que leva perigo. Quem tá na bola ali era o Potker e também o Felipe Machado. São os concorrentes ali para cobrança da falta. 13 minutos passados, primeiro tempo, 1-0 Cruzeiro. Vamos ver quem é que vem. Felipe Machado é o homem da bola parada, mas o Potker também cobra muito bem. Autorizado. Vem pra bola, tomando posição. Felipe Machado com o pé direito, bateu, vai embora. Por cima do gol, ela passou lambendo, foi embora pela linha de fundo. É tiro de meta, deu até uma triscada na rede por cima e saiu Antônio Lupi. Felipe Machado tentou surpreender o Igor Vinhas, mandou a bola por cima da barreira e por muito pouco ela não caiu dentro do gol do Igor Vinhas. A bola foi para fora, triscou a rede, mas pelo lado de fora, tiro de meta já cobrado. E o craque do jogo em todas as transmissões, eleito pela equipe esportiva da Rádio Bandeirantes, vai almoçar ou jantar na Churrascaria Sulina. Churrascaria Sulina, desde 1967, o melhor churrasco. A Sulina está mais linda do que nunca, muito conforto e qualidade em Souzas. Vá conhecer. Detalhe no ar. O Cruzeiro marcou 21 gols com esse, com o técnico Luiz Felipe Scolari no comando. De 21, 11 foram marcados de cabeça. Zanocelo domina, aciona o ataque com a Podi, que vem margeando o campo, domina e volta para Zanocelo. Ele toca por dentro para Camilo, vem tocando, ele volta a bola para Zanocelo. Ele inverte agora, jogando um pouco mais atrás, dentro do círculo central para Juan Renato. Abriu pela meia esquerda no campo de ataque, vem para a bola. Levantamento na frente para Peixoto, a bola tocou na defesa, voltou Luizão de lado para Juan Renato. Abriu na lateral, vem para Lazzaroni.
Zanocelo. Ele domina, puxa o contra-golpe, não, desistiu de atacar, prefere toque recuado para Juan Renato, dali para Luizão. Ele passa, rola para Zanocelo, volta lá atrás, vai recomeçar. Domina Igor Vinhas com os pés. Ele domina, soltando o jogo pelo setor esquerdo. Juan Renato na frente pela meia esquerda. Vem Barreto, voltando para Juan Renato, troca a bola de lado, pela direita agora com o Luizão. Lança o jogo na frente para Moisés, para Zanocelo. Ele domina, faz a volta em cima da marcação, tenta levar, chega, estica a perna para afastar. Tira a bola, vai para fora, para lateral, é arremesso. Matheus Pereira tirando e arremesso, tem impressa, cobra Podi. Podi para Peixoto, domina lá pela direita, recebe voltando a bola para Zanocelo, bate de perna direita, volta para dentro do círculo central, trabalha o jogo tentando a passagem, rola Juan Renato por dentro, vem para a bola, dominou Peixoto, tentou abrir pela direita, Podi, passe errado, o time do Cruzeiro vem pro rápido contra-golpe, lançamento pelo setor esquerdo para Ayrton, ele domina, partiu em cima da marcação no meio de dois, passou, e aí a Podi chegou corrigindo a jogada, tira, afasta, soltando, dominando no campo de defesa, vem Barreto tentando levar, ele recolhe, dois a marcá-lo, a falta, o árbitro parou, marcou falta para Macaca bater. Em cima do Bruno Rodrigues, camisa 11, que tentava puxar o contra-ataque, mas não tinha espaço. O Jadson Silva, camisa 16, foi quem fez a falta no atacante da Macaca. E se você quer participar do sorteio da camisa da Macaca, é só entrar no Instagram, hein? É @Rádio Bandeirantes Campinas. Esse é o Instagram da Rádio Bandeirantes. Tem uma foto da camisa que você vai concorrer. Você tem que fazer um comentário do tipo assim: eu quero ganhar essa camisa. Aí você tem que curtir a página, ser um seguidor da página e indicar 3 amigos. E aí o sorteio pelo sorteador eletrônico dentro do Jogo Aberto com Edu Pinheiro. Assim que terminar a partida no majestoso jogo envolvendo Cruzeiro 1, Ponte Preta 0 até aqui. Saiu amarelo Antônio Lupi. Camisa 20, Vinícius Zanocelo fez falta por trás em cima do camisa número 16, o Jadson Silva, e recebe o primeiro cartão amarelo do jogo, 20 Zanocelo. E atenção torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 17 minutos e meio do primeiro tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona, no majestoso Cruzeiro 1, Ponte Preta 0. Olha lá nos aflitos em Recife, primeiro tempo de Náutico 0, Cuiabá 0. O Nilton Santos Lacerda, da cidade de Costa Rica, no Mato Grosso do Sul, muito obrigado. Alô, Dadá de Barão, família Marinheiro. Olha, de Mogi das Cruzes, o Edmilson, tem o Diego, tem Alô Menegildo, São Bernardo, parte de cima, segura Menegildo. E o Adriano Ponte Pretano da Vila Boa Vista. Bandeirantes AM 1170 para Campinas, AM 1270 para Ribeirão Preto e em todas as plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Estamos também transmitindo essa partida pelo YouTube /Rádio Bandeirantes Campinas. Carlos Henrique, o bate pesado, 18. Não poderia ser pior para Macaca. É o tipo de lance em que dá tremedeira no time da Ponte tomar um gol tão cedo assim, CH. Bola parada, né, Batista? Um problema que se repete, infelizmente. Troca jogador, troca treinador e o problema não é resolvido. A bola parada realmente é um terror para a Ponte. Zagueiros falhando, goleiro falhando. E agora que a Ponte tem um pouco mais de posse de bola, ela não consegue penetrar. O Cruzeiro faz uma ótima marcação do meio campo para trás. A Ponte até agora, com 19 minutos, não chegou em nenhum momento. Moisés domina pela lateral da grande área, vai para a linha de fundo, chega rente ao pau da bandeira. Marcação de Cáceres. É arremesso pela esquerda, vem Lazzaroni para fazer a reposição. Placar de 1-0 Cruzeiro. Para Camilo, tentou uma virada espetacular para Peixoto, para Camilo, vem Moisés, bateu, rebateu a defesa, voltou, Zanocelo dominou, limpou, penetrou, vai para a área, perdeu.
chega para tirar. William Potker ajudando a defesa. A face sai para o jogo, saiu bem lá atrás. Girou em cima da marcação, recuando para Cáceres. Ele bate, toca para fora, para a linha lateral. É arremesso lateral. É para a ponte, é pela esquerda. Campo de ataque, vem para a bola se preparando para fazer a reposição Lazzaroni. Para ter um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, tem que ter Café Moraes. O café forte por natureza. Para ter o Café Moraes aí no seu estabelecimento comercial, ligue 32417229. Acesse cafemorais.com.br. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 20 minutos e meio, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona. Bezona é aqui, majestoso. Cruzeiro 1, Ponte Preta 0. Alô, alô, Edu Pinheiro. Olha a Lucila do Jardim Eulina. Nosso muito obrigado, audiência de sempre. Olha, Libertadores amanhã, hein? Amanhã, Boca e Racing. O primeiro jogo foi 1-0 pro Racing. O vencedor da chave pega o Santos. Vai mandando pra cá suas mensagens. 971021493 é o nosso WhatsApp. 971021493. O Edu Pinheiro vai ler no ar as suas mensagens. Placar de 1-0. O Cruzeiro marcou a 9 minutos uma cabeçada fatal, letal do Manuel. Meteu na rede e vem de novo o time do Cruzeiro. Domina Ayrton, recolhe, gira em cima da marcação. Abriu na lateral pela esquerda. Matheus Pereira, volta a bola pela meia. Queria uma falta, o árbitro não marcou, a bola volta pela esquerda. Vem para dentro do círculo central, Manuel domina, ele é o autor do gol de cabeça. 1-0 para o time do Cruzeiro, pela meia direita para Potker. Enfiou na ponta direita para Cáceres, outra vez Potker, pé direito, bateu cruzado. Podi! Aparece na pequena área para tirar. Rasgue mandou para fora, para a linha lateral. É arremesso para o time do Cruzeiro bater pela direita. Vem para a bola se preparando para fazer a reposição Cáceres. Ele vai repor na marca de 22 minutos da etapa primeira. 1-0. Cruzeiro vencendo o jogo. Atuando todo de azul. Autorizado. Cáceres lançou na área. Bola pingosa no selo, tira. Volta reboteado. O time do Cruzeiro vem com a sobra pelo setor esquerdo do campo de ataque. Domina Matheus Pereira. Tenta o passe, erra. Vem a Podi. Deixa a bola sair, ganhando arremesso lateral. É no campo de defesa. Cobra Podi, tem pressa para Zanocelo. Marcação alta. A bola recuada vem para Luizão. Ele troca de lado pela meia esquerda. Na metade da quarta zaga vem o canhoto. Juan Renato se aproximando do círculo central. Para Camilo. Erra o passe. O time da Macaca errando muitos passes. E vem no contragolpe. Recolhe para fazer o passe. O time do Cruzeiro pela direita na marca de 23 minutos da etapa inicial. Lá atrás tira o time da Ponte, a bola volta, dominou, tentou a passagem, Ayrton virou pelo setor esquerdo, se mandou na canhota, Matheus Pereira cruzou na área, chega para afastar, Barreto, a bola volta, sobra com o time Ponte Bretano, vem Zanocelo tentando levar do campo defensivo. Aliás, não era o Zanocelo, era o Matheus Peixoto que estava totalmente recuado, estava lá atrás, o árbitro parou, marcou, a falta não deu cartão, hein, Lupi? Pro Adriano, camisa número 15, que parou a jogada em cima do Matheus Peixoto, que estava ajudando na defesa, lá vem a Macaca. Zanocelo, vem embora o time da Ponte para Bruno Rodrigues, para Podi, cortou, virou pé canhoto, bateu, prensado lá atrás em cima da marcação que chega tirando o Bruno Rodrigues, erra o passe, Ayrton ajudando a defesa, a bola escape, vai embora para fora pela linha de fundo no toque do lateral esquerdo. Matheus Pereira, tiro de meta para o Cruzeiro. Vá conhecer a loja 1900 mais, a nova loja da Macaca. Mais bonita, com uma infinidade de produtos licenciados para presentear quem você ama neste Natal. E tem a camisa número 3. Camisa número 3 especial, comemorativa, 120 anos da Macaca. Vestuários, presentes infantis e uniformes oficiais, masculinos e femininos. Fica do lado do portão principal do estádio Moisés Lucarelli. Acesse o site 1900mais.com.br. E vem
dominando o Barreto, rola o jogo para Apodi. Ele domina soltando para Barreto, ingressa no campo de ataque, tenta levar, o árbitro parou, marcou falta nele. É falta para Macaca bater, Antônio Lupi. Em cima do Barreto, camisa 75, tentou o passe para o Camilo, mas passou para ninguém. Para sorte da Ponte, ele sofreu a falta bem próxima do círculo central. Falta cobrada, a bola com Luizão no campo de defesa, recua ainda mais para Igor Vinhas lá na intermediária. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços. Ataduras, modeladores, meias de compressão, cadeiras de roda e banho e muito mais. E vem a Ponte, Zanocelo, entrada na área, limpou, carregou, traz para trás, volta a bola pela direita. Barreto gira em cima do próprio eixo, protegeu, preparou e abriu na ponta direita. Bruno Rodrigues meteu o pé direito, cruzou na área, vem de cabeça, tira Ramon, a bola voltou. Barreto para Zanocelo, escapa, tenta girar, perdeu a bola. Zanocelo, embora domina no contragolpe, se manda no campo de ataque. Felipe Machado para fazer o passe pela direita, se manda Potiguar, ajeitou o bico direito na grande área para Cáceres, bateu cruzado. A bola tocou no Lazzaroni, o Cruzeiro diz que houve um toque de braço, a bola saiu, o árbitro marcou escanteio para a Raposa. O árbitro ficou olhando para o assistente, ficou olhando para o árbitro e o árbitro marcou o escanteio. Na bola do Lazzaroni, que estava ajudando lá do lado direito, foi o último a relar na bola. Tem escanteio a equipe do Cruzeiro, 25, Felipe Machado na bola. Felipe Machado vai lentamente se deslocando lá para o lado direito para fazer a cobrança de escanteio. Vem para a bola para fazer o erguimento na área. É a bola parada, foi de bola parada que o Cruzeiro marcou com o Manuel, 1-0, 26,5. Autorizado, partiu Felipe Machado, levantou, bola muito forte, vai lá para o outro lado. É arremesso lateral para Macaca, campo de defesa. Rocha Autopeças, há 28 anos oferecendo as marcas mais conceituadas no mercado, ótima qualidade, preço justo, variedade de peças originais e de reposição. Para veículos nacionais importados, acesse rochaautopeças.com.br. Camisa número 1 da Ponte Preta, essa que a Macaca está jogando hoje para você. Se quiser participar do sorteio é pelo Instagram, @Rádio Bandeirantes Campinas. Se você não tem Instagram, peça para um amigo, para um parente, alguém que você conheça participar. É fácil de participar, é só entrar no Instagram, seguir a página, indicar 3 amigos e colocar lá um comentário do tipo: eu quero ganhar essa camisa. Domina, vem pela esquerda, Camilo, a Ponte ataca, enfiou na entrada da grande área, deu rebote, a bola voltou para Camilo, que matada, rolou curtinho para Zanocelo, atrás para Juan Renato, dentro do círculo central para Luizão, ele se manda, vem pela meia direita, abriu na lateral para Apodi, puxa para dentro, levou na perna direita para Zanocelo, sempre marcado, gira, escapa da marcação, toca o jogo para Bruno Rodrigues, vem pela direita, enfiou no fundo do campo, Apodi, acelerou, vai pro fundo, pedalou em cima da marcação, voltou Bruno Rodrigues, pé direito, levantou na área, vem de cabeça para tirar, afasta, joga para fora pela linha de fundo, é escanteio, escanteio pela esquerda, Ayrton ajudando a defesa, escanteio para Macaca bater. É o primeiro escanteio da Ponte no jogo, na tentativa do cruzamento do Bruno Rodrigues, jogador do Cruzeiro mandou a bola pela linha de fundo, Lazzaroni, camisa meia dúzia na bola. Lazzaroni, 28 minutos, partiu, cobrou o escanteio, levantou na área, vem de soco lá atrás, Lucas França para afastar, Moisés pegou o rebote na segunda bola pela esquerda e recua, toca lá atrás, o time inteiro da Ponte lá na entrada da área, e ele prefere jogar lá atrás com Igor Vinhas, que estava na entrada da sua grande área, e vem de novo pela esquerda, Lazzaroni, do campo de ataque, vem pra bola, Camilo para Moisés, para Lazzaroni, para Camilo, pé direito, levantou na área para Peixoto, deu rebote, a bola voltou, Bruno Rodrigues, lascou, pegou mal, Manuel, afasta, tira, mandou para fora, para a linha lateral e arremesso pela direita, está autorizado, vem para a bola, Apodi para fazer a reposição, 1-0 Cruzeiro, 29, autorizado, vai repor, e o Lucas França está sentindo a costela, passa a mão, dá uma esfregada, chama o árbitro, vai para lá para saber o que é que aconteceu, o goleiro tem esta prerrogativa, e ele está sentindo a costela,
Ele diz que foi tocado na costela. Arremesso lateral, a partida vai seguir. Autorizado Apodi para Peixoto. Voltou no Apodi. Ele limpou a jogada. Opa! Falta, Matheus Pereira deu nele. O árbitro parou, marcou falta. Aliás, foi o Ayrton, não foi o Matheus Pereira. Lance para cartão amarelo, hein, Lupe? Na frente do assistente de número 1, o Alex dos Santos, que só marcou a falta a favor da Ponte. Fez uma falta até que dura em cima do Apodi, o jogador do Cruzeiro, camisa 77, Ayrton. É um mini escanteio e quem tá na bola é o Camilo, camisa 10. 30 minutos passados, primeiro tempo. Camilo, zagueirada da Macaca na área, pé direito, levou, cruzou, vem pra bola, bateu, Peixoto, ela subiu, saiu. E o jogo estava parado, tem um caído lá do Cruzeiro. Batida de pé direito, Matheus Peixoto para fora, para a linha de fundo, é tiro de meta para a equipe do Cruzeiro. O jogo está parado, hein? Escanteio, né? E deu escanteio a favor da Ponte, porque na hora que o Matheus Peixoto tentou fazer ali uma espécie de um voleio, a bola pegou por último no jogador do Cruzeiro. E por isso ali a movimentação intensa ainda na área do Cruzeiro. A Macaca tem escanteio, o Camilo na bola. Escanteio, vem para a bola, Camilo. Partiu, pé direito, levantou na área, subiu Peixoto. Raspou na cabeça dele, a bola caiu do outro lado lá pelo setor esquerdo, Bruno Rodrigues. Na velocidade conseguiu chegar, limpou, dominou, puxou para a entrada na área, bateu firme, a bola explodiu na defesa. A bola pediu, não bateu na defesa, não bateu no árbitro. Quando acontece isso, o procedimento do protocolo, o jogo tem que ser paralisado e vai ser bola ao chão, com a posse de bola para quem estava com a bola. E é isso que ele vai fazer. Bola ao chão. Não entendi. Ele deu a posse de bola para o Cruzeiro. Alguém entendeu alguma coisa aí ou não? Ele deu a bola para quem acabou chutando, que foi o jogador do Cruzeiro. A bola pegou no árbitro, mas o rebote era da Ponte. Aí existe uma indefinição, mas se foi o jogador do Cruzeiro que tocou por último, acredito que o árbitro acertou. Luitex, tudo o que você precisa em máquinas e ferramentas, são mais de 50 anos de tradição. As melhores marcas do Brasil e do mundo você encontra aqui. Luitex, máquinas e ferramentas, são 4 lojas físicas: Santa Bárbara do Oeste, Americana, Sumaré, Mogi Guaçu. Escritório comercial em São Paulo. Acesse luitex.com.br. E vem o Cruzeiro, bola enfiada na área, lançamento de Matheus Pereira. Fraco saiu lá atrás, Igor Vinhas. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 32, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona aqui em Majestoso, Cruzeiro 1, Ponte Preta 0. E amanhã, 19h15, Castelão, São Luís, Sampaio Correia e Guarani. Quem vai narrar aqui é o moço de Piracicaba, Leandro Bones. O Rogério de Cachoeiras, lá no Rio de Janeiro. Vê a Ponte triste, não é a mesma Ponte de tempos passados aí. Deixa eu ver o que mais aqui na relação. Tem os primos do Augusto, o Babu, o Binho e o Goró. Você tá bem de primo, hein, Augusto? O Antônio José, alô, Ronaldão. Ronaldão está otimista. Disse que a Ponte vira. O Roque, alô, Sargento Roque, amigo do Gleger, ele é da Polícia Rodoviária. A Silvia Veloc, ao lado dele, Ponte Pretana de 4 costados. Vai lá, Batistão, vai lá, vai lá. Domina o time da Ponte, vem pela ponta direita com a Apodi, rolou para Bruno Rodrigues, encarou a marcação, tentou rabiscar, saiu, levou para a entrada da área, ao invés de bater, passou o Camilo, tentou perfurar o bloqueio, falta. O árbitro parou, marcou, tá caído o Manuel, falta na entrada da área, falta pro Cruzeiro bater. A falta foi do Camilo em cima do Manuel. Camilo perdeu a bola e meio que aos trancos e barrancos tentou passar pelo adversário, mas com falta. Pegou o tornozelo do Manuel, a falta tá marcada a favor do Cruzeiro. Na Saci Tintas tem coral, tem souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman. O Tigrão, 34. E aí o panorama do jogo, diz aí, Tigrão. A Ponte tem a posse de bola, aparentemente tem o comando do jogo, mas não tem poder de penetração porque o Cruzeiro marca muito bem. E ao marcar muito bem, impede, por exemplo, a 34, que a Ponte tenha criado uma única oportunidade real.
São bolas alçadas, a zaga do Cruzeiro cabeceia bem. A Ponte não conseguiu nenhum arremate até agora. Postura, não faz uma má partida não. Joga com personalidade, joga com confiança, né? Tenta agredir o Cruzeiro, não fica tocando para trás. Tem a bola, tenta partir para cima, mas não consegue penetrar. Não tem qualidade para isso, não tem individualidades para isso. E tem alguns jogadores muito abaixo, como os exemplos que vou dar agora. Matheus Peixoto e Moisés. E o árbitro marca uma falta, o jogo está paralisado, está cindindo, está caído, camisa número 25, Felipe Machado. E o árbitro vai para lá para ver o que é que está acontecendo, está estribuchando no gramado o Felipe Machado. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços, ataduras, modeladores, meias de compressão, cadeiras de roda e banho e muito mais. Diz que entregas, o WhatsApp é o 999 47 19 80. Cirúrgica Popular. Carlos Henrique, o bate pesado, Cruzeiro 1-0 e o jogo diz aí CH. Apesar de ter nesse momento quase 70% de posse de bola, é uma posse de bola ilusória. A Ponte não consegue penetrar, o Cruzeiro marca pra caramba. A intensidade no jogo é muito maior do Cruzeiro do que a Ponte. A Ponte está nervosa, ela está insegura, como sempre ela tem jogado ultimamente. E um outro problema que precisa ser resolvido é a segunda bola e as bolas divididas. A Ponte não ganha uma bola dividida. Então o Cruzeiro está com fome, está com a faca entre os dentes, está com raça, e a Ponte, se não compensar na vontade e na intensidade, vai ficar tocando a bola de um lado para outro e não vai penetrar. Melhorou um pouquinho, mas não adianta, não consegue chegar no gol do Cruzeiro. 1-0, 36, como o Tigrão destacou, eu também destaco, a Ponte não criou uma só oportunidade em 37 minutos desse primeiro tempo. Barreto toca na bola, solta o jogo pelo setor direito, Bruno Rodrigues, passe de letra para Camilo, para Bruno Rodrigues, para Barreto na entrada da área, ele gira o corpo em cima da marcação, volta para Camilo, dominou na perna direita, cruzou na área, subiu, Cáceres de cabeça, tira, a bola vai para a linha lateral, é cobrança de arremesso, tem pressa, Lazzaroni cobra, toca o jogo para Moisés, no contato na área com Peixoto, pé direito, bateu pro gol, vai embora. Ele de costa tentou girar, estava marcada, a marcação colada, grudada no corpo dele. Assim mesmo ele tocou nela, mas errou o buraco. Mandou para fora pela linha de fundo, é tiro de meta para o Cruzeiro bater. E o Camilo pediu passe para o camisa número 29, Matheus Peixoto, que deu para ver a leitura labial. Não teve como. Ele estava de costas, todo atrapalhado do jeito que a bola veio. Ele acabou finalizando. Ela passou pelo lado esquerdo do gol do Lucas França, que já colocou a bola em jogo. Rocha Autopeças há 28 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. Placar de 1-0, o gol foi a 9 minutos numa cobrança de escanteio. Manuel Zagueiro de cabeça mandou lá pro fundo do gol. 1-0, o time do Cruzeiro tá vencendo. E se você quer concorrer à camisa número 1, a camisa branca da Macaca, é pelo Instagram, @Rádio Bandeirantes Campinas. Tem que seguir a página da Rádio Bandeirantes no Instagram, indicar 3 amigos, marcar 3 amigos e comentar lá, né? Um comentário simples do tipo: eu quero ganhar essa camisa. Placar de 1-0, o time do Cruzeiro está ganhando e tem a posse de bola. Sai jogando lá atrás do campo de defesa, Matheus Pereira. Ingressa no campo de ataque, tenta o contato na frente, chega lá atrás, Apodi. Afasta, arma o contra-golpe do time da Macaca no campo de defesa. Vem Barreto, entregando para Camilo, volta para Barreto pela meia direita, para Vinícius Anocelo. Ele gira em cima do próprio eixo, tocou para Camilo, erra o passe. Tira lá atrás, Adriano vem no contra-golpe, lançou errado, chega Juan Renato, recolhe, recua, toca lá na
entrada na grande área. Sai jogando o time da Macaca no campo de defesa. Vem Luizão pela intermediária, pela direita, troca a bola de lado, pela esquerda, vem para Juan Renato. Dali vem para Luizão, na frente para Zanocelo. Ele domina, toca atrás, parece sem confiança o Zanocelo. Bola recuada, vem para Juan Renato pela direita. Toca pela direita, vem para Luizão. Ele tenta o contato na frente com o Bruno Rodrigues, volta para buscar o serviço no campo de defesa. Abriu no campo de ataque na ponta direita. Vem Apodi, pé direito, cruzou na área. Dominou, limpou, vai fazer Moisés. Foi desarmado. Demorou para tocar, ficou pensando, a catraca rodando e o Moisés vem de novo, domina tentando a passagem pela esquerda para Camilo na frente pela meia esquerda para Cartimazeno, perde o jogo, a Ponte manda na partida, Camilo para Bruno Rodrigues, vem por dentro, levou no corredor, penetrou, vai para a área, adiantou demais, sai Lucas França. Pega firme, uma grande oportunidade, mas o Lucas França pegou firme sem rebote, Antônio Lupi. Na tentativa do Bruno Rodrigues, costurou a defesa da equipe do Cruzeiro, só que deu um toque a mais na bola e ela ficou fácil para o Lucas França, que fez a defesa. E no lance anterior, o Moisés quis driblar simplesmente o Manuel. O Manuel na experiência, só ficou olhando, falou, quero ver o que o Moisés vai fazer. O Moisés, eu vou lá, eu vou aqui, eu vou aqui, eu vou lá. Eu vou, não vou. O Manuel, pá, deu o bote nele e comeu a comida dele numa boa. Ali ele tinha que dar um tapa e fazer o gol. Ele não tinha que inventar de driblar ninguém. Ele recebeu com 2 corpos na frente, no cruzamento do Apodi. Tinha que meter a bola para dentro do gol, ó. Aí quer fazer graça, quer fazer o que não sabe, né? A Ponte joga com um homem a menos. O Moisés é uma figura decorativa em campo. Não tem perna esquerda, né? Pois não, Tigrão, pode falar, fala que eu te escuto. Não tem nem esquerda, nem direita e nem cérebro. Bola para fora, arremesso lateral para Macaca bater no campo de defesa. Já cobra rapidamente, vem Barreto, enfiou a bola pela ponta canhota, se manda de novo, Moisés, olha ele aí, parou na frente do marcador, faz o break, volta a bola para Lazzaroni, para Barreto, vem pela meia esquerda, fica meio indeciso, não sabe direito o que fazer com a bola, entregou para Lazzaroni, para Moisés, ele vem andando para trás, solta o jogo para a direita no campo de ataque para Luizão, invadiu o campo de ataque, Luizão, pé direito, bateu mal. Vai embora para fora pela linha de fundo, saiu Luizão. Ele tirou o leite, tinha uns 20 litros já, e aí ele enfiou o pé no balde, derrubou tudo na terra. Com todo respeito ao Luizão, que está voltando ao time, mas tem encontrado dificuldades para fazer o dele na zaga, foi tentar dar uma de lateral direito, isolou a bola, acertou na ambulância. Tiro de meta para o Lucas França. Luitex, tudo que você precisa em máquinas e ferramentas, são mais de 50 anos de tradição. As melhores marcas do Brasil e do mundo você encontra aqui. Luitex, máquinas e ferramentas, são 4 lojas físicas: Santa Bárbara do Oeste, Americana, Sumaré, Mogi Guaçu, escritório comercial em São Paulo. Acesse luitex.com.br. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 42, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro Série B, Bezona é aqui, majestoso. Cruzeiro 1, Ponte Preta 0, Edu. Olha, no sábado, a sequência da rodada, Figueirense Avaí, o clássico catarinense, 16 horas no Nando Scarpelli. Anderson Batista de Souza, lá de Hortolândia, no Rosolém. Edu, ninguém respeita mais a Macaca em casa, hein? Olha aqui, o Carlos Ourolux Silfer. Me desculpa se a pronúncia não é essa. Muito obrigado, Carlos, pelo carinho da mensagem. Muito obrigado mesmo. De Monte Sião, Minas Gerais, o Thiago Semionato. Ele é vizinho do Oscar. Ô, Thiago, pergunta pro Oscar aí. O que ele acha do Luizão e do Juan Renato, hein? Um abraço. Bandeirantes. Bandeirantes, AM 1170 para Campinas, AM 1270 para Ribeirão Preto. Se manda o time do Cruzeiro, Matheus Pereira vai para a linha lateral, rolou por dentro, voltou, não conseguiu, foi para o solo.
Veio, não perdeu a viagem, Juan Renato. Tá caído o jogador da Raposa. Falta pro Cruzeiro bater. Veio numa carrinhada selvagem. Acertou a canela do adversário. Do Matheus Pereira, camisa número 36, o Juan Renato. E ele não deu falta não, hein, Batista? Marcou só ali o escanteio a favor do Cruzeiro. É o 4º escanteio do Cruzeiro no jogo. 25, Felipe Machado na bola. O árbitro considerou que a carrinhada foi selvagem, mas acertou a bola. Marcou o escanteio. Escanteio, vem pra bola para fazer a cobrança, vai tomando posição o time do Cruzeiro lá pelo setor esquerdo. Autorizado Felipe Machado, partiu o pé direito, levantou direto e para fora pela linha de fundo. Pois não, Tigrão? O Renato acertou a bola do jogo e mais 2 do cara, pegou 3. E vem a ponte no campo de defesa. Recolhe, vai para a bola. Lazzaroni ultrapassa a linha da metade do campo. 1-0 para o time do Cruzeiro. Soltou para Moisés. Vai para cima da marcação. Fez a volta. Saiu do marcador. Na perna direita. Erra o passe. Tira lá atrás. Afasta a retaguarda da equipe do Cruzeiro. O Moisés é impressionante, cara. Ele tem uma arrancada. Ele tem um jeitão assim, entendeu? Você fala, nossa, olha que belo jogador. Tem uma panca, né? Ele tem pinta. Panca, né? Ele tem pinta de jogador, entendeu? E vem o Cruzeiro, entrada na área, pé canhoto, bateu! Espalma Igor Vinhas! Entrada na área, a batida de Ayrton, uma pancada espetacular de perna canhota, uma defesa milagrosa. Igor Vinhas trocou de braço, uma bola veio rodando cheia de guizos e ele tirou. Escanteio para o Cruzeiro bater. Tive a impressão que foi o Thiago que bateu de fora da área. A bola ainda desviou na zaga da ponte. E o Igor Vinhas fez um milagre no majestoso. O Cruzeiro tem o escanteio, 5º do Cruzeiro no jogo. Felipe Machado na bola. Felipe Machado cobrou o escanteio, levantou na área. Subiu o Luizão de cabeça para afastar. Tirou, o árbitro parou, marcou falta do Ayrton. Falta no campo de defesa, falta para o time da Macaca. Cartão. Saiu o cartão, hein? Saiu o cartão para o Ayrton, camisa número 77, que fez a falta, veio por cima ali do Bruno Rodrigues e acabou tomando o cartão amarelo. Mais 3. Mais 3, vamos até 48, vai terminar já. Tem coisa que é legal, tem coisa que é super legal. Pensei e que o não fosse jogo falar. aberto com Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes é super legal. E tem oferecimento de Supermercado Taquaral. Aqui você é especial, tem de tudo para você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preço justo. Acesse rochaautopeças.com.br e vai pintar. Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Luizão chega, domina na intermediária, recua para Igor Vinhas, recolhe, sai jogando lá atrás pelo setor esquerdo com Lazzaroni, com Juan Renato. Ele vem lentamente no campo de defesa, a transição da ponte é muito lenta. Vem pela direita Luizão, bola solta pela direita, escapa no campo de defesa, vem pra bola, Barreto bate de perna direita, na frente para Peixoto, ele fez a parede, voltou a bola para Camilo. Camilo encara a marcação, decidiu não ir na vertical, preferiu toque lateral, é pela esquerda no campo de ataque, vem Juan Renato, tentou passe e errou. E apita o árbitro, termina o primeiro tempo. Manuel de cabeça, 9 do primeiro tempo. Cruzeiro 1, Ponte Preta 0, vem aí. O intervalo inteligente, diferente do rádio brasileiro. Alô, alô, Edu Pinheiro. O Carlos Alves do 11:54 já brava aí com o Fábio Moreno. Ô Lupe, deixa eu ver aqui o escanteio. Quem que tava, hein? Tava o Camilo próximo, tava Juan Renato. É Juan Renato, né? O Tigrão falou. Ó, o Filipão aí, dá um abraço nele aí, Lupe. Pode deixar, Edu. Mandarei o abraço aqui pro técnico Luiz Felipe Scolari e é a principal jogada do Cruzeiro, né? Até cantei essa bola hoje no Bandeirantes Esportiva. Metade dos gols que o Cruzeiro marcou com o Felipão em jogadas de bola parada, jogo aéreo, e foi assim que o Cruzeiro marcou, por enquanto, o único gol da partida.
1-0, Manuel. Manuel, inclusive, marcou um dos gols também na vitória do Cruzeiro lá contra a Ponte no Mineirão. Bruno Rodrigues vai falar a respeito desse primeiro tempo da Ponte e as dificuldades que a Macaca está enfrentando para penetrar no sistema defensivo da equipe do Cruzeiro. Acho que sim, está faltando um pouco de confiança, mas conseguimos chegar. Infelizmente nós temos uma decisão errada ali na frente, mas vamos ver o que o professor Fabinho tem para falar para nós conseguir o resultado positivo, que vai ser muito importante para a gente. Tá aí o Bruno Rodrigues, ele ainda vai falar mais um pouquinho. É o jogo, né? Nós temos que virar o jogo, como eu falei, procurar o que o professor Fabinho tem para falar ali, para a gente corrigir o que tem que ser o que tem que ser corrigido para nós conseguir sair daqui com a vitória. Esse é o Bruno Rodrigues, principal jogador da Macaca, tentou, mas por enquanto não conseguiu furar as redes do Lucas França, goleiro da equipe do Cruzeiro. 1-0, a equipe de Belo Horizonte vai vencendo a Macaca no Majestoso, Edu. Estou aqui em Bragança Paulista acompanhando o jogo. Meu nome é Gledson Bastos. Manda um abraço pro meu pai, Venilton. Tá sofrendo, canega véia. Um grande abraço, viu? Aqui e senhor Venilton. Vamos lá, CH. O Paulo da Chácara da Barra tinha aqui um alô para você. Uma pergunta a respeito do Zanocelo, né? O imponderável Zanocelo, enfim. Acho que ele não está concordando. Edu Zanocelo está escalado novamente em lugar errado. Esse que é o detalhe. CH, vamos lá. 1-0 para o Cruzeiro. O Cruzeiro marca muito bem, está jogando um futebol de muita garra e intensidade. O time do Cruzeiro faz muita falta técnica, né? Toda hora picota o jogo, toda bola perdida no ataque, eles tratam os jogadores de meio campo, principalmente. Esse Jadson, o Adriano, o Felipe, eles toda hora fazem falta técnica e isso vai irritando a Ponte. A Ponte não teve penetração, ela teve mais posse de bola, mas conclusão para o gol, chance de gol, ela não teve. Você tomar um gol em casa, com toda essa pressão logo no começo da partida, é tudo que não podia acontecer para a Ponte. Até ela voltar para a partida demorou mais ou menos uns 15 minutos. Aí já se foi praticamente metade da primeira etapa. Aí a Ponte conseguiu se controlar, mas sem poder de penetração, porque ela joga com um homem a menos. O Moisés é uma figura decorativa, mais que o Peixoto, que ele está encaixotado entre os zagueiros. Então, como o meio campo não consegue fazer a transição com rapidez, a ponta está muito lenta, a bola chega pouco lá, a não ser em alguns cruzamentos que até agora, com exceção desse que foi cruzado pelo Apodi, que o Moisés teve chance de bater para o gol, ele quis driblar o Manuel e perdeu, o restante dos cruzamentos, eles não foram precisos como deveria. Então a Ponte, ela precisa aumentar a intensidade e a velocidade para tentar furar esse bloco de marcação muito eficiente do Cruzeiro. E esse é o jogo do time do Filipão. Agora, no segundo tempo, ainda mais, vai ter mais falta, mais bola dividida, mais intensidade e o Cruzeiro vai jogar no erro da Ponte. Pode ter certeza. Pode até voltar com um pouco de marcação no início do segundo tempo, na saída de bola, mas o restante do segundo tempo, a equipe cruzeirense vai jogar no erro da Ponte. Vai depositar toda a responsabilidade para acreditar na afobação e na falta de tranquilidade do time da Ponte. Eu não gostei do que eu vi. Eu vi um time muito desarrumado e previsível. Não há triangulações pelo lado do campo. Só as jogadas acontecem até a intermediária de ataque do Cruzeiro, levada pelos dois volantes. Às vezes os zagueiros participam, mas é muito pouco. A Ponte, para mudar o atual status, vai ter que jogar diferente e eu mudaria para o segundo tempo. Voltaria com o Pato no lugar do Moisés. Olha, a Série B hoje à tarde, Operário 3, Juventude 0, jogo encerrado em Maceió, CSA 3, Vitória 0. E lá, intervalo nos aflitos, Náutico 0, Cuiabá também 0. Amanhã tem Sampaio Correia e Guarani, começa às 19h15. Quem narra aqui é Leandro Boles. O Reinaldo Ebert, da Vila Itapura, observação a mesma do Tigrão, o escanteio foi arranjado. O Sidney, de Ibiporã, Paraná. Obrigado, Sidney. De São Félix do Xingu, lá no Pará. Muito obrigado, viu? É de São Félix do Xingu, no Pará. É São Félix, né? Alô, São Félix, um abraço. Alô, Fran, acompanhando também. Meus amigos, intervalo, já o Tigrão vai opinar. Gol logo aos 9 minutos do Manuel.
Após escanteio, a Ponte atacando no gol da Fepasa, hein? 1-0 Cruzeiro por enquanto, já o Tigrão, agora 22h25. Futebol é com a Bandeirantes, vai lá, Futebol. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Quem quer preço, desconto, oferta e variedade, já sabe, né? Pinta na Saci. A Saci Tintas oferece tudo o que há de melhor em tintas imobiliárias, automotivas, industriais, impermeabilizantes, equipamentos e acessórios para você ou sua empresa. Nosso atendimento personalizado em nossas 32 lojas espalhadas pelo interior de São Paulo oferece soluções completas quando o assunto é reformar, decorar ou construir. Acesse o site www.sacitintas.com.br e confira. Pinta na Saci. Auto Posto Flamingo, revendedor Shell, combustíveis com rígido controle de qualidade. Se encontra na Avenida John Boy Dunlop 460, vizinho do Shopping Unimart. Trabalha com todos os cartões de crédito, disponibilizando também pagamentos com Sem Parar e Shell Box. Preços especiais para taxistas e motoristas de aplicativo. Compareça e faça seu cadastro. Abasteça e ganhe um delicioso cafezinho. Note bem, não é bandeira branca. Tem a marca Shell que responde pela sua segurança. E agora, no ar, o melhor gol do rádio. Oferecimento: Café Morais, o café forte por natureza. Desde 1953 no mercado. cafemorais.com.br. Café Morais, o café forte por natureza. Desde 1953 no mercado. cafemorais.com.br. Olha, Café Morais em 3 lances do primeiro tempo. Alô, Rochinha, José Rocha, bravo com o Zanocelo. Edu, quando escala Zanocelo tem oportunidade, é isso que ele apresenta? Futebol caranguejo. 9 minutos na era Felipão. O zagueirão usa a cabeça. Gol de entrada do Majestoso, hein, Batista? Felipe Machado vem pra bola pra fazer a cobrança de escanteio. A bola posicionada ali no quarto de círculo. A área do time Ponte Pretana está povoada por jogadores azuis. Partiu Felipe, pé direito, levantou, bola fechada, toque de cabeça, gol! Gol do Cruzeiro, Manuel! Que mora dentro do meu coração. Na marca de 9 minutos passados, primeiro tempo. Cobrança de escanteio pela esquerda. Levantou de perna direita Felipe Machado. Subiu golpeando de cabeça Manuel. 9 minutos, hein? A Ponte sempre tomando o primeiro. Alô, Christian da Flórida, Estados Unidos, também bravo aí com o Zanocelo. 39 minutos, gol da Fepaz. A Podi vai cruzar. Vem a E o Moisés vai dominar. Vai, Batistão, vai. Limpou, vai fazer Moisés. Foi desarmado. Demorou pra tocar, ficou pensando, a catraca rodando. E o Moisés vem de novo. Domina tentando a passagem pela esquerda pra Camilo. Mas Camilo não na frente. Não vamos deixar o Batista narrar, não, porque não vai dar em nada o Moisés. Ô, Moisés, você marcou o gol contra o Confiança, hein, Moisés? Pensei que agora também, hein? Tá aqui, esse Moisés não merece nada. Tem que estar na geladeira, final 42,90. 46. Olha o Ayrton. Chute forte, hein? Bateu em alguém da zaga da Ponte no reflexo. Igor Vinhas faz essa defesa. E vem o Cruzeiro, entrada na área, pé canhoto, bateu! Espalma Igor Vinhas! Entrada na área, abate
batida de Ayrton, uma pancada espetacular de perna canhota, uma defesa milagrosa. Igor Vinhas trocou de braço, uma bola veio rodando cheia de guizos. Igor Vinhas, gol de entrada, Wilson de Marzo de Maringá, Paraná. Olha, esse lance do Moisés lembrou o Adrianinho contra o Náutico em 2014. E para você concorrer a uma camisa da Rádio da Ponte, é pelo Instagram, Rádio Bandeirantes Campinas, @Rádio Bandeirantes Campinas. Tem que seguir a página, hein? Tem que fazer um comentário, eu quero ganhar a camisa. E você tem que indicar 3 amigos tem que indicar, tá bom? O sorteio é logo após a transmissão, o jogo aí de Ponte Cruzeiro. Por enquanto, 1-0 Cruzeiro. E os principais lances aqui é em nome de Café Moraes. Café Moraes. Esse Café Moraes é bom demais. Um cafezinho é bom demais. Sempre agrada em qualquer lugar. Sozinho ou acompanhado, em todos os momentos, Café Moraes. Um pão de queijo, uma broa, um pãozinho, vai muito bem com um café quentinho. Em todos os lugares, é bom demais, mas tem que ser Café Moraes. O café forte por natureza. Café Moraes. Edu Pinheiro. Olha, de Curitiba tá aqui Isaías, Isaías, hein? Isaías de Curitiba, olha, tudo bem, é o final 82-31 de Curitiba. O nosso muito obrigado. Deixa eu ver, a zaga não passa um jogo sem tomar gol, hein? É o 70-34, já o Tigrão. Até quando teremos que aguentar ver um time sem vontade e uma diretoria omissa? Alô, Tigrão, queremos ouvi-lo. 1-0 Cruzeiro. Um primeiro tempo de muitas dificuldades para a Ponte, apesar da alta e improdutiva posse de bola. Os 3 lances mais agudos foram a favor do Cruzeiro. O gol, acho que houve uma falha coletiva, quem está na bola é Juan Renato, o Camilo está por perto também, e o Manuel abaixou para cabecear a bola. Então fica aí esse registro. Ele é grandão, ele tem boa impulsão, ele é um belo cabeceador, seja defensivamente como zagueiro, seja ofensivamente como um atacante, mas ele abaixa para cabecear a bola. Então, perdeu o tempo de bola, mal posicionada a defesa da Ponte. E, mais uma vez, para variar, o senhor Juan Renato está de costas. Quer dizer, então, se você está marcando o cara, você vira o bumbum para ele, né? Até onde me consta, por ali, por aquela posição ali, ele não enxerga, né? Então, ele tem que estar de frente para acompanhar a trajetória da bola, sem marcar só a bola, e ter a impulsão e subir para neutralizar a ação do adversário. Quando ele fica de costas ou de lado e não vê o que está acontecendo, precisou o Manuel baixar para meter a bola na rede. Acho que o Igor Vinhas estava no meio do gol e não teve a explosão necessária. A cabeçada não foi lá tão forte, não foi em cima dele não, mas foi a 50 centímetros de onde ele estava. E ele salta para fazer aquele espetáculo todo teatral, mas já vai para a bola sabendo que ia tomar, ou seja, foi sem convicção. Não foi frango, não. Mas uma bola, para mim, defensável. Então, falha coletiva da zaga e também do goleiro da Ponte. Esse, o primeiro lance agudo. Segundo lance agudo, uma cobrança de falta perigosíssima. Também foi o Felipe Machado que bateu, só torceu o Igor Vinhas. Se ela cai um pouquinho, ele sequer ia para a bola. E esse lance dos 46 minutos, o chute da entrada da área, ela bate no Juan Renato, desvia completamente a trajetória e aí fez um milagre o Igor Vinhas. Vamos fazer justiça aqui, ele já tinha tomado e destomou o gol. Ele consegue voltar no reflexo, ergue o braço, a bola ganha uma trajetória completamente diferente. E ele faz um milagre, ou seja, 3 lances também o Cruzeiro, muito ao estilo Filipão, marca, picota o jogo, faz falta, faz catimba e veio em 0-0 para jogar no contra-ataque contra a Ponte. Imagina marcando um gol a 9 minutos. Filipão puxou todo mundo, até ele foi na zaga. Até ele. E aí, a Ponte não tem o poder de penetração, não tem qualidade. O único jogador que, tecnicamente, deixou uma impressão positiva foi o Camilo. Todos os demais judiaram da bola.
O Camilo, contrariamente àquilo que aconteceu lá em Aracaju, muito ligado, muito atento, boa cadência, bons passes, clareando, abrindo os espaços, mas não sendo coadjuvado por ninguém. Nem mesmo pelo Bruno Rodrigues, que também errou o passe, uma barbaridade, mas nada que bata o recorde mundial de passes errados e de bobagens do senhor Moisés, que foi o executor de 80% dos contra-ataques que o Filipão queria, perdendo bizonhamente a bola no ataque e devolvendo a posse da bola para a equipe do Cruzeiro. Ou seja, a Ponte não se escondeu do jogo, mas o Cruzeiro todo atrás e com um esquema de defesa muito ao estilo do Felipão, bem organizado, ela não teve poder de penetração. E quando perdeu a bola, poderia inclusive ter tomado o segundo, o que praticamente a alijaria de qualquer poder de reação dentro da partida. Está em aberto. Mas a Ponte vai ter que se atirar para cima e vai fazer o que o ancião quer. Ou seja, dar o contra-ataque para ele, Carlos Batista. Apita o árbitro. A bola está rolando no segundo tempo. Carlos Batista. E lá foi eu de novo, microfone, Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o time da Ponte, levantamento na área. Peixoto toca na bola, arma o contragolpe, o time do Cruzeiro, mas também desperdiça. Time da Macaca correndo atrás de uma grande vitória. Vai Macaca, 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 vai Macaca! Bruno Rodrigues dominou, pedalou, rolou atrás na lateral da grande área para Lazzaroni, enrosca na marcação, perdeu a bola e depois cometeu a falta. É falta no campo de defesa, falta para a equipe do Cruzeiro. Antônio Lupe, alguma alteração na Macaca para o segundo tempo? Não, a Ponte é a mesma da primeira etapa. E o Cruzeiro? Também é o mesmo do primeiro tempo. O craque do jogo eleito pela equipe esportiva da Rádio Bandeirantes vai almoçar o jantar na Churrascaria Sulina. Desde 1967, o melhor churrasco. Tudo para oferecer a você e sua família uma experiência gastronômica incrível. Variedade de carnes nobres e macias, suculentas e deliciosas. Anote o endereço aí. Avenida Doutor Antônio Carlos Couto de Barros, 633 em Souzas. Domina o time da Ponte, Bruno Rodrigues saiu, tentou uma arrancada em cima da marcação, desceu na diagonal, perdeu. E aí o árbitro marcou falta em Adriano, campo de defesa, falta para o Cruzeiro bater. E a falta foi do Barreto porque tomou um drible, a bola passou entre as pernas do camisa número 75 e ele fez a falta em cima do jogador do Cruzeiro. Vá conhecer a loja 1900 mais, a nova loja da Macaca. Mais bonita e com uma infinidade de produtos licenciados para você presentear alguém ou então a você próprio neste Natal. A camisa número 3 já está à sua disposição. Camisa número 3 da Macaca. Na loja 1900 mais tem vários presentes com preços que cabem no seu bolso. Vestuários, presentes infantis e uniformes oficiais masculinos e femininos. Ao lado do portão principal no estádio Moisés Lucarelli. Vai funcionar até dia 24, quinta-feira, às 18 horas. Acesse o site 1900mais.com.br. E aí, CH, fosse o treinador, você mudaria o time da Ponte para o segundo tempo ou não? Sim, mudaria. Teria deixado no vestiário o senhor Moisés e voltaria com Patinho Gomes. E para você, Tigrão, fosse você o treineiro da Macaca, faria alguma alteração para o segundo tempo, hein, Tigrão? Subscrevo sem ressalvas. Levantamento vem, Juan Renato de cabeça, afasta, tira, a bola sobrou com o Cruzeiro. Tentou Thiago costurar em cima da marcação, Ponte Pretana, o árbitro parou, marcou uma falta. 2 do Cruzeiro caídos.
Ele marcou a falta aqui atrás, um pouco mais lá na frente, hein, Lupi? A impressão que eu tive é que ele não marcou nenhuma e nem a outra. Ele apenas parou o jogo porque tinham 2 jogadores do Cruzeiro caídos, né? E um preocupa ali, que é o camisa de número 18, o Thiago, depois de uma dividida com o Zanocelo. O jogo tá parado, 1-0, o Cruzeiro vence. Na Saci Tintas tem coral, tem souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Placar de 1-0, gol a 9 minutos do primeiro tempo. Cabeçada do Manuel, meteu na rede 1-0. A Ponte sai jogando no campo de defesa. O Juan Renato para Luizão, ele recorre no campo intermediário. Desiste de atacar, toca a bola recuada, vem para a entrada da grande área. Igor Vinhas para Juan Renato. Ele adianta um pouco, faz o passe na vertical e erra. Antecipa Adriano, tira para o time do Cruzeiro, pisa em cima da risca na metade do campo e rola para a lateral para Matheus Pereira pela esquerda. O contato é feito na frente, a bola volta, Matheus Pereira para Adriano, volta, recua, toca tudo lá para trás do campo de defesa, sai jogando o Ramon para Manuel de perna direita, rolando para Cáceres. Ele vem no meio de 2 Ponte Pretanos na marcação, recua Manuel na entrada da grande área. O time do Cruzeiro vence a partir do 1-0. Bola solta com o Ramon. Ele toca pela meia esquerda, vem lá de trás Adriano para fazer o passe, vira da esquerda para a direita, vem para Cáceres. Ele vem caminhando, Camilo na marcação, levantou tudo torto, meteu para fora, para a linha lateral, é cobrança de arremesso no campo de defesa pela esquerda para Macaca. Cobra, tem pressa, Lazzaroni, a bola solta com Barreto, ele domina, recolhe, solta para Zanocelo, toca para trás. Qual é o motivo? Será que é orientação? Todas as bolas do Zanocelo ele toca para trás. Será que é a orientação do Fábio Moreno ou é iniciativa do Zanocelo? É iniciativa dele, ele está sem confiança, ele está assustado. Também não dá para dizer que o menino não serve, que não é bom jogador, porque tem cara aí que está jogando, como por exemplo o Barreto, já teve um caminhão de chances. A dele é a primeira, mas está mal no jogo. E eu sacaria também o Vinícius Zanocelo. Ah, mas não vai deixar ele ganhar ritmo? Não, quando ele estiver jogando melhor, com mais confiança. E ele também é um cara que não tem muito cacuete de marcador, né? E ele já tem cartão amarelo, corre o risco aí de ser expulso. Eu viria com o Bruno Reis no lugar dele e com o Moisés, que o CH já falou e subscrevo, indo embora e entrando o Patinho no lugar dele. Domina o time da Ponte pela esquerda, vem Bruno Rodrigues, pisa na bola, arruma, rola o jogo, vem para Zanocelo, tentou o passe, errou, chega lá atrás para tirar, vem corrigindo o Bruno Rodrigues, conseguiu tomar do Adriano, se manda, vai embora pela meia, uma bomba! Vai embora para fora pela linha de fundo, uma paulada. Lucas França nela, apareceu para tocar, mandou para fora pela linha de fundo com a ponta dos dedos. É escanteio não, não tocou não, o Lucas França, a bola passou, saiu, é tiro de meta para o Cruzeiro bater. É porque o chute do Bruno Rodrigues foi tão forte, mas tão forte, que deu a impressão que o Lucas França tocou na bola. Foi o primeiro chute a gol da Macaca aos 6 minutos do segundo tempo, quase Bruno Rodrigues empata. Potker dominou, rolou, vem pela esquerda, batida, vem lá atrás, pega Igor Vinhas, entrada na área, pegou firme, sem rebote, Antônio Lupi. O chute foi fraco do atacante do Cruzeiro depois da assistência do Potker, camisa 11, bola em jogo, o Cruzeiro vence 1-0. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços, ataduras, modeladores, meias de compressão, cadeiras de roda e banho e muito mais. Diz que entregas 999471980. Esse é o WhatsApp. Fica na Avenida Alberto Medaljon 303 Campinas, próximo ao novo UPA do Carlos Lourenço. Cirúrgica Popular. Quer concorrer à camisa número 1, a camisa branca da Ponte Preta? Então é muito fácil, é pelo Instagram. Entre lá, é @Rádio Bandeirantes Campinas. Lá tem uma foto da camisa que você vai concorrer. Você tem que seguir a página, marcar 3 amigos e também fazer um comentário, um
pequeno comentário do tipo, eu quero ganhar essa camisa. Ou então fala aquilo que você quiser, entendeu? Eu tô dando uma sugestão. É um pequeno comentário e aí você estará se habilitando para concorrer no jogo aberto com Edu Pinheiro, a camisa número 1 da Macaca. Placar de 1-0, o time do Cruzeiro vencendo o jogo usando o selo. Ele domina, gira e toca, recua a bola para o campo de defesa. Vem para Luizão outra vez para Zanocelo, toca de novo para trás pela esquerda para Juan Renato. Ele lançou na frente para Lazzaroni, para Camilo, triangulando pelo setor esquerdo. Vem o time da Macaca, Camilo dominou, levou na perna direita, rola por dentro, vem para Zanocelo, dominou no corredor central para fazer o passe pela direita. Juan Renato partiu, levou na marcação, rolou para dentro da grande área, passe completamente equivocado. Ramon tira, a bola caiu com Ayrton pela esquerda, tentou puxar o contragolpe, sai com bola e tudo, é arremesso lateral. Vem para a bola Podi para fazer a reposição pela direita, tocou para Barreto, dominou bem aberto lá pela direita no campo de defesa, recua, vem no campo de defesa o time da Macaca. Lazzaroni dominando, dá um tapa nela para Camilo, gira o corpo em cima da marcação, escapou, dominou, levou na perna direita e o árbitro parou para marcar a falta. Camilo reclama, abre os braços. O árbitro poderia ter dado a vantagem. Ou marcou a falta no Camilo, hein? Ele marcou a falta do jogador do Cruzeiro em cima do Camilo. O que acontece é que o árbitro ele demora demais, espera para ver se o Camilo vai ter a vantagem ou não. E o Camilo tem ficado irritado com essa atitude do árbitro. O Ramon abate Abel. A falta é para Ponte, Lazzaroni e Camilo na bola. 10 minutos passados, segundo tempo, vem para a bola para fazer a cobrança o time da Macaca, 1-0. Cruzeiro está vencendo o jogo. Camilo e Lazzaroni, Camilo bate com a direita, Lazzaroni com a esquerda, rolou Camilo, Lazzaroni pé canhoto, ergueu na área, subiu a cabeçada. Saiu lá atrás, pega Lucas França, Juan Renato. Ele tocou de cabeça, cabeçada fraca. E o Lucas França pegou o Antônio Lupi. Cruzamento do Camilo no segundo pau. O camisa número 4, o Juan Renato, veio por trás da zaga, só que cabeceou fraco. Fácil para o goleiro do Cruzeiro, que ganha uma oportunidade com a ausência de Fábio, que está suspenso. E atenção, torcedor. A Bandeirantes marca o tempo de jogo. 11 minutos passados, segundo tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona é aqui, majestoso. Cruzeiro 1, Ponte Preta 0. À tarde, o Juventude perdeu em Ponta... Olha o Cruzeiro, Ponte que levou para a linha de fundo, cruzou para trás. Cruzou errado, seguindo Edu. Então, à tarde, o Juventude perdeu lá em Ponta Grossa para o Operário. Operário 3, Juventude 0. Estamos no segundo tempo lá nos aflitos. Náutico 0, Cuiabá também 0. Olha o aqui que está lá em Bragança. O padrinho Carlinhos, seu Edu, esqueci do meu padrinho, não pode, hein? Morre Pagão. Ernesto Nista, obrigado Antônio Carlos de Santa Inês, no Maranhão, obrigado Antônio Carlos. O Tony de Hortolândia, só toma café Moraes. Tony, é isso aí. Alô, Ayrton. E olha, o Batista, o Mafra de Santa Catarina, o Carlos Silveira. O Carlos Silveira perguntando: muito bom esse narrador aí, hein? Quem é ele? E vem dominando o Bruno Rodrigues, tentou passe na vertical, errou. Recupera Machado, vem no contragolpe com Jadson, ele de perna direita, rola para lateral pela esquerda, Matheus Pereira, lançou no campo de ataque pela meia esquerda, Thiago gira. Tá valendo nada, subiu a bandeira, marcou impedimento de Thiago. Thiago estava na banheira e esta banheira aí não é a boa não, hein, Tigrão? Qual é a boa? A banheira boa é aquela banheira que o Marquinhos tem na mansão dele. Foi bem, Tigrão. Pode falar, fala que eu te escuto. Não, é assim, sabe por que a Ponte erra muitos passes? Que o Cruzeiro, ele congestiona a sua entrada de grande área na faixa central. E a Ponte insiste em jogar na faixa central. E quem está posicionado para receber a bola está sempre escondido atrás da marcação. Aí o cara que vai dar o passe, ele tenta, né? Vai que o marcador fura, só que o Cruzeiro não está furando. Então, se não houver movimentação e abrir um pouquinho esse jogo pelas laterais, não entra. Não tem jeito, a bola não entra. Essa já saiu. Não entra.
Então, joga o Matheus Peixoto afunilado, joga o Camilo afunilado, agora o Bruno Rodrigues está jogando na faixa central. E aí quem fica na condição de receber essa bola fica escondido. Então é duro também para o cara que vai passar. Agora, se você abre um pouco o time, se você dá mais amplitude para o time, se você dá opção para quem vai passar a bola, o índice de passes errados, evidentemente que vai diminuir. Mas do jeito que está, é uma falta de inteligência, né? Para eu não ser indelicado aqui, é falta de inteligência. O treinador precisa ver isso e precisa pedir para que o time use mais a largura do campo e não apenas uma faixa central onde o Cruzeiro tranca e a Ponte joga até depois do Papai Noel e não vai fazer gol. Mande a sua mensagem 971021493, 971021493. E o Edu Pinheiro agora há pouco atendeu um ouvinte lá de Santa Catarina. E que pelo YouTube nós estamos aí atingindo um público nacional. Com o AM e também com os aplicativos, a gente atinge aqui um público local regional. E com o YouTube, um público nacional. Muito obrigado pela audiência. Lazzaroni para Camilo, Camilo para Lazzaroni, vai para a linha de fundo. Limpou, meteu o pé canhoto, cruzou na área. Para ninguém, vem a Podi, toca nela, joga para fora pela linha de fundo. Aliás, ô Edu, você atendeu no primeiro tempo lá o Sidney de Biporã, no Paraná. Foi. Você sabe que Biporã é onde está enterrada a minha mãe. Minha mãe, Eunice Pereira Batista, morreu de infarte lá em Biporã. Eu tinha apenas 10 anos de idade, morava lá na oportunidade. E estava me preparando para ir para a escola, ouvindo um rádio alto pra caramba. A hora que eu olhei embaixo do pé de laranja que tinha assim no quintal, vi a minha mãe caída. Aí corri lá para ver o que é que aconteceu e ela estava morta. Morreu lá em Ibiporã, está enterrada no cemitério municipal lá de Ibiporã. Grande abraço para o Sidney e para todos de Ibiporã, norte do Paraná. Que Deus o tenha. E pintou! Pintou! Pinta na Saci, pintou gol onde? Gol do Náutico. A todos que lutam para subir, esse gol interessa. Rafael Ribeiro de cabeça, lá nos aflitos. Náutico 1, Cuiabá 0. Vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Domina Lazzaroni, vem para disputa pela esquerda, ajoelhou, o árbitro demorou e marcou a falta para a Ponte ou marcou para o Cruzeiro. Esse árbitro é confuso, hein, Lupe? Ele é meio atrapalhado, mas quem marcou essa falta foi o quarto árbitro, porque ele fez um sinal de positivo depois, porque ele mandou o Lazzaroni levantar, falando que foi uma jogada normal. E daqui a pouco o Pato entrou e o Moisés saiu. Camisa de número 21, Moisés está fora. Pato com a 19 está no jogo. Por que o Fabinho Moreno perdeu 17 minutos para fazer o que até o Steve Wonder tinha visto? É a pergunta que eu queria fazer. E o juiz, ele apita com um delay de 30 segundos. Ele tem efeito retardado. É impressionante como é que ele é indeciso e às vezes o Bandeira quebra o galho dele, o quarto árbitro. Péssimo juiz, hein? É, a catraca do juiz, a catraca do cérebro é a mesma do Moisés. Domina pela direita no campo de ataque, vem pra bola, manobrando o Thiago. Entrada da área, limpou, rolou pra Potker, vem pela ponta direita. Olha o Cruzeiro rondando a área da Macaca. Volta pela direita pra Cáceres, balança o corpo, prepara o passe, rola por dentro, vem pela meia direita. Lançamento de Adriano na entrada na área, meteu lá na linha de fundo. Raul Cáceres conseguiu chegar, mas a bola já havia transposto. Ô, Batista. A linha de fundo é tiro de meta, pois não, CH. Audiência pelo YouTube internacional, hein? Direto da Venezuela. É o Jaime José Vargas Blanco. Saludo desde Venezuela. Grande abraço, Venezuela. A mulher venezuelana é linda demais, né? Miss Mundo, uma coisa, uma beleza. Sempre uma mulher esguia, né? Com um cabelo muito bonito.
Grande abraço para todas as mulheres também da Venezuela. O craque do jogo em todas as transmissões de futebol, o melhor jogador eleito pela equipe esportiva da Rádio Bandeirantes, vai almoçar ou jantar na Churrascaria Sulina. Oferecimento Churrascaria Sulina, desde 1967, o melhor churrasco. A Sulina está mais linda, linda do que nunca. Muito conforto e qualidade em Souzas, vá conhecer. Aliás, a minha mãe, que está enterrada lá em Ibiporã, nasceu aqui em Souzas. Chamava-se Arraial dos Souzas. Pensei que ela tinha nascido na Venezuela. Não nasceu, nasceu em Souzas, aqui em Souzas, hoje distrito de Souzas, mas na época era Arraial dos Souzas. Domina Zanocelo para fazer o passe pela direita, lançamento na velocidade, vem pra bola, cruzamento na área, chega, tira Lucas França, a Ponte ainda tem a posse da bola na inversão, vem Potker tirando, chega lá atrás Manuel para tirar, afasta pela linha de fundo, a bola saiu. Pato fez um cruzamento venenoso. Lucas França exigiu o goleiro do time do Cruzeiro, escanteio. Escanteio para Macaca bater. Depois faltou comunicação entre o sistema defensivo do Cruzeiro, entre o Manuel e o goleiro da equipe celeste. Manuel botou pela linha de fundo, escanteio Macaca. Partiu Camilo, pé direito, levantou na área, subiu, toca de cabeça. Defendeu Lucas França. A bola foi embora para fora pela linha de fundo, numa defesa excepcional. Escanteio, bola cruzada na área, vem embora, o time da Ponte vai fazer, Luizão bateu, é gol! Gol! Da Ponte! Na marca de 20 minutos passados, segundo tempo, Bruno Rodrigues cobra o escanteio, meteu o pé direito, a bola veio muito alta, veio caindo na entrada da pequena área, Manuel falhou e Luizão estava lá, enfiou o pé nela e jogou no fundo do gol do Cruzeiro, ela fez Luizão, o zagueiro artilheiro, mandou a bola pro fundo do gol, na raça e na coragem, o time da Ponte empata o jogo no majestoso, dá-lhe Macaca, dá-lhe Ponte Preta, dá-lhe Macaca, examada Ponte Preta, Luizão, 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 camisa 3, ele, o autor do gol, empata o jogo no majestoso, Ponte Preta 1, Cruzeiro também 1, a torcida vibra, da pele até o osso, e o detalhe do gol é seu Antônio Lupi. Mais uma assistência para Bruno Rodrigues, que cobrou o escanteio no segundo pau. Uma confusão do sistema defensivo do Cruzeiro. O Manuel tentou tirar a bola, mas acabou tropeçando. E o Luizão, esperto, finalizou de perna direita. A bola ainda deu um toque na trave e morreu no fundo da rede do Lucas França. Luizão marca o terceiro gol dele na Série B do Campeonato Brasileiro. O primeiro da Macaca no jogo. Tá no placar do Moisés Lucarelli, Ponte 1, Cruzeiro também 1. Dominando o time da Ponte, vem pela direita no campo de ataque, Apodi toca nela, a bola volta pela direita, Pato passa o pé direito, dá uma alisada na cabeça da bola, recua, toca para Zanocelo, ele toca para trás pela direita, vem Luizão para Juan Renato, ele domina soltando o jogo pela esquerda para Lazzaroni, para Zanocelo, ele toca para trás, recua o jogo para Juan Renato, bate de perna esquerda,
Preta. Vira o jogo lá pela direita no campo de defesa. Luizão, ele que estava contundido, está voltando depois de um mês e está voltando e marcando gol. Isso é muito importante. Vem pela direita tentando levar o time da Ponte com dificuldade para sair jogando. O Cruzeiro adianta a marcação, induz ao erro. Conseguiu dominar. Se manda Ayrton pela esquerda, faz o lançamento na lateral da grande área para Thiago. Chega bem a marcação. Lá atrás tira Luizão. Vem tirando o time Ponte Pretano. Vem com o Zanocero. Faz o passe agora na vertical, mas erra, tira. Volta lá atrás o zagueiro. A bola voltou pela direita. O árbitro vai paralisar o jogo para o atendimento a um jogador do Cruzeiro que está caído, do Cruzeiro da Ponte, hein? O jogador da Ponte, Juan Renato, está sentindo cãibras. Caído, sentindo cãibras nas duas pernas e também no céu da boca e também na língua. Juan Renato tem cãibras, inclusive também nos dedos. Tá caído com cãibras da pele até o osso. Você torce aí, hein, Batista? Oi, Tigrão. Da pele torce até aí pra essa cãibra sarar, senão vem o Alisson aí, hein? É isso aí, desgraça pouco, é bobagem, hein? É, tá parado o jogo. O desespero é tanto que são 3 da Ponte, né? Pelo amor de Deus. Fica. 2 jogadores da Ponte foram lá no Juan Renato, um em cada perna. Desespero total. Vamos recuperar logo o Juan Renato, senão o Alisson vem aí, hein? Ficou. Luitex, tudo que você precisa em máquinas e ferramentas. São mais de 50 anos de tradição. As melhores marcas do Brasil e do mundo você encontra aqui. Luitex, máquinas e ferramentas. São 4 lojas físicas: Santa Bárbara do Oeste, Americana, Sumaré, Mogi Guaçu. Escritório comercial em São Paulo. Luitex.com.br. E o time da Ponte sai jogando lá atrás do campo de defesa. Placar de 1-1. Saiu na frente o Cruzeiro. A 9 minutos, Manuel de cabeça e Luizão marcou para Macaca. Vem o time da Ponte com Camilo. Ele ingressa no campo de ataque, solta o jogo para Pato na ponta canhota. Puxou para dentro, pé direito, bateu na defesa. Se apresenta, vai Bruno Rodrigues, dominou, voltou a bola para Pato na lateral pela esquerda. Solta Lazzaroni. Tentou meter no meio das canetas, ganhou arremesso lateral, tem pressa e cobra. Para Bruno Rodrigues, dominou, pé direito, bateu pro gol. É gol! Gol! Da Ponte! Na marca de 25 minutos, segundo tempo, Lazzaroni cobrou rapidamente o arremesso lateral para Bruno Rodrigues. Ele dominou pela lateral da grande área, pé direito, bateu cruzado. A bola veio rodando, cheio de guizos, venenosa, com uma curva imensa e bateu na lateral da rede. Fez chuar um golaço no majestoso Bruno Rodrigues. Uma bola precisa, com exatidão, o talento do camisa 11 da Macaca. Bateu no fundo do gol. A bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta. Bruno Rodrigues para fazer a rede chacoalhar e a torcida vibra. Vibra da pele até o osso, emoção, a virada no majestoso, virada do Bruno Rodrigues, 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 camisa 11, Ponte Preta, Dali Macaca faz explodir a emoção.
emoção! Ponte Preta 2, Cruzeiro 1. E o detalhe do gol é seu Antônio Lupi. O predestinado Bruno Rodrigues, principal jogador da Ponte em 2020, recebeu uma bola, um arremesso lateral, que foi batido pelo Lazzaroni. Ele fintou a marcação e bateu cruzado. O goleiro Lucas França também deu uma colaborada para a bola morrer no fundo da rede. Bruno Rodrigues, que deu a assistência no primeiro gol, marca o segundo. É o 8º dele na temporada. O segundo da Ponte no jogo está no placar do Moisés Lucarelli. Vira, Ponte 2, Cruzeiro 1. E aí, Tigrão, Bruno Rodrigues quis fazer isso, ele tentou cruzar, hein, Tigrão? Cruzou, né? Cruzou, botou bastante efeito no cruzamento. Ele, inclusive, estava com a cabeça um pouco baixa, mas bateu consciente. E aí a bola pegou uma trajetória no sentido do gol. E também o Lucas França, ele acreditou que era cruzamento. Ele ficou observando o homem que ia para a bola. Quando ele resolveu ir, ela pegou uma trajetória diferente e bateu na bochecha da rede. Não é que foi sem querer, não que ele não teve culpa, mas ele cruzou. E o goleiro, esperando o cruzamento, também não teve o tempo de reação correto. Quando pensou em ir, já tinha tomado. Virada da Ponte, o Cruzeiro começa a colocar para rodar o seu elenco, tem mais banco do que a Ponte, mas o segundo tempo da Macaca é melhor. E o Camilo continua comandando as ações do meio-campo para frente. Camilo vem para a bola para fazer a cobrança de falta. Bate de perna direita para Pato, gira o corpo em cima da marcação. Aliás, o Peixoto não conseguiu conduzir. Mexeu. O árbitro parou, marcou uma falta. Campo de defesa, tem troca aí no Cruzeiro, hein, Lupi? Foram 3 modificações do técnico Luiz Felipe Scolari. A primeira, Felipe Machado com a 25 foi embora. 94, Giovani tá no jogo. Machado com a 25 tá fora. Giovani 94 tá no jogo. A segunda, Ayrton com a 77 foi embora. 77, Ayrton tá fora. 7, Arthur Kaique tá no jogo. E a última, 18, Thiago tá fora. E 99, Sassá tá no jogo. As alterações em 3, dose tripla. Cruzamento na área, subiu lá atrás, pega Igor Vinhas, Carlos Henrique, o bate pesado, 30 da etapa final. Essa virada na Macaca e o resultado é justo em CH. Patinho Gomes fez em 10 minutos mais que o Moisés fez na Série B inteira. A Ponte melhorou, principalmente pela entrada do Pato, que participou bem em 3, 4 lances, já deixou a zagueirada do Cruzeiro maluca com a sua movimentação. E o inusitado entrou em campo 2 vezes. Foi assim no gol do Luizão, e o inusitado de Almeida entrou de novo em campo no gol do Rodrigues. Merece o placar, a Ponte está na frente 2-1. Vá conhecer a loja 1900 mais, a nova loja da Macaca, mais bonita, com uma infinidade de produtos licenciados para você presentear quem você ama neste Natal. E a camisa número 3 já está à sua disposição. A loja que funciona das 9h30 da manhã até as 19 horas, e na quinta-feira, véspera de Natal, vai funcionar até as 18 horas. Na loja 1900 mais tem vários presentes com preços que cabem no seu bolso: vestuários, presentes infantis e uniformes oficiais masculinos e femininos. Ao lado do portão principal do estádio Moisés Lucarelli, acesse 1900mais.com.br. Detalhe no ar. São 2 abraços pro Mike Tyson, segurança da Ponte, que está acompanhando no YouTube a transmissão. Grande Mike Tyson. Grande Mike Tyson, que é grande abraço. Mesmo, e também pro pessoal lá na Fazenda do Gilmar, pessoal mandando mensagem aqui. Muita festa e todo mundo sintonizado na Band. Valeu, Gilmar, um grande abraço para todos aí da Fazenda. Placar de 2-1 de virada, o time da Ponte vai vencendo o jogo. Cruzeiro marcou a 9 minutos do primeiro tempo, cabeçada de Manuel, e no segundo tempo a Ponte Preta virou com Luizão e Bruno Rodrigues. E vem pela direita, Cáceres cruzou na área, subiu o toque de cabeça, vai embora Ponte, que
arrematou, a bola passou com perigo à direita de Igor Vinhas, que acompanhou, a bola saiu, foi embora pela linha de fundo, é tiro de meta para Macaca bater. E o camisa número 7, o Arthur Kaique, ficou bravo com o Portiker, queria que a bola passasse para ele finalizar. O Portiker, artilheiro, tentou de cabeça, mandou a bola pela linha de fundo, tiro de meta para o Igor Vinhas. E aí, quer ganhar a camisa número 1, a camisa branca, camisa da vitória da Macaca até aqui? Entre lá, @Rádio Bandeirantes Campinas no Instagram. É pelo Instagram, hein? O sorteio pelo sorteador, um site eletrônico, será no Jogo Aberto. Para participar, você tem que curtir a página, seguir a página, marcar 3 amigos e comentar lá um comentário, pode ser um comentário simples, do tipo assim: eu quero ganhar essa camisa. Só esse tipo de comentário, não vale emoji, hein? Não vale emoji, não vale figurinhas. Fica lá colocando um monte de figurinha, vai ser desclassificado. Então é só um comentário, tem que colocar um comentário: eu quero ganhar essa camisa. Pronto, você já estará concorrendo, porque senão você vai perder tempo em ficar mandando figurinhas. Mande a sua mensagem para 971021493. O Edu Pinheiro vai ler a sua mensagem. 971021493. Estamos em todas as plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação, Facebook da Rádio Bandeirantes. Estamos também no Facebook da Band Mais TV, no Band Multi e também no meu canal no YouTube. O Carlos Henrique Batista, meu filho, está cuidando lá do canal e retransmitindo, portanto, esta partida. Entre lá também no meu canal, Carlos Batista, no YouTube. Carlos Batista é YouTube/Carlos Batista. Você vai me ver narrando essa partida de futebol. Rocha Autopeças, há 28 anos, as marcas mais conceituadas do mercado. Ótima qualidade e preço justo. Variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. rochaautopeças.com.br. Zanocelo soltando o jogo, o time da Ponte se manda. Camilo lançou para Pato no corredor central, chega, tira, afasta Jadson, a bola volta, Cáceres, ele gira e recua para Lucas França, sai dominando lá atrás com os pés dentro da sua área de confinamento. O goleiro bateu de perna direita, levantou para o campo de ataque, bola cumprida para Sassá, com ele Juan Renato, a bola sobrou com o Luizão, ele bate de perna direita, joga para a lateral, Apodi não está lá, chega, vem na bola, domina pela direita, sai jogando, recuando, vem Luizão ainda mais atrás, toca a bola para Igor Vinhas, para Juan Renato, o time da Ponte tocando perigosamente lá atrás, a bola sobra pela esquerda, vem Lazzaroni puxando contra-golpe, toca a bola de perna esquerda, lançando no campo de ataque, Bruno Rodrigues, lançou para Pato, invadiu a área, dominou, levou para a linha de fundo, bateu cruzado e para fora, ele tocou na rede, mas perdeu o ângulo. Ele abriu demais para dominar a bola, estava sendo policiado por 2 zagueiros sanguinários que estavam a fim de arrebentar com o atacante, e aí ele cruzou, mas aí já não tinha mais ângulo em Lupi. Ele também acabou abaixando a cabeça na hora da finalização, e quando levantou para ver a posição, o gol já tinha passado e tinham 2 jogadores na cola do Pato, que acabou chutando pela linha de fundo. Café Moraes, o café forte por natureza, a combinação dos melhores grãos escolhidos e processados com a mais alta tecnologia, proporcionando ótimo sabor e um aroma único. Encontre nos melhores supermercados e atacados da região. Acesse cafémorais.com.br. Mexeu, vai! Jadson Silva com a 16 está fora. Jadson Silva, 16, deixou o campo, e o Regis com a 10 está no jogo. É a 5ª substituição do Felipão? É a 4ª. A Rocha Autopeças, há 28 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o seu orçamento. Placar de 2-1, o time da Ponte virou para cima da Raposa. Até aqui está passando o trator em cima da Raposa, arrancando os pelos. A bola solta no campo de defesa, sai jogando lá atrás, Cáceres recebe, ultrapassa a linha
linha da metade do campo, toca o jogo na frente pela meia direita, camisa 10, Regis está fresquinho, entrou há instantes do jogo, ele domina, gira para um lado, para o outro e recua a bola para Ramon, domina no campo de defesa, metendo um pouco mais à frente pelo setor esquerdo, o placar de 2-1, o time da Macaca está vencendo o jogo, mas o jogo está indefinido, estamos com 37 minutos, 37 do primeiro tempo. Na Saci Tintas tem coral, tem souvenir, em todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Cáceres dominou, levou para a linha de fundo, Potker tentou o cruzamento, chega, tira, Juan Renato. Preciso na marcação, a bola saiu, é escanteio para o Cruzeiro bater. Na tentativa do cruzamento, Lazzaroni não alcançou a bola. E o Juan Renato foi quem colocou lá para a linha de fundo. Camilo está indo embora. Camilo 10 está fora. Vem aí o 8, Bruno Reis. Bruno Reis com a 8, tá no jogo. Bruno Reis, camisa número 8, está entrando no lugar do Camilo, é escanteio. Vem Regis, olha o Cruzeiro, pé canhoto, levantou na área, subiu no toque de cabeça, não tá valendo nada, o árbitro parou, marcou falta. Tá caído o jogador da Macaca e é falta para Ponte Preta lá dentro da grande área. E o árbitro vai para lá para ver o que é que aconteceu, hein, Lupi? Parece o Bruno Rodrigues que está caído ali na tentativa do Potker. Ele fez a falta em cima do jogador da Macaca, atacante. Bruno Rodrigues, que vou fazer o levantamento, vou atualizar, porque ele já deve ter participado de aproximadamente 40% dos gols da Ponte na temporada 2020. Hoje uma assistência e um gol. É o grande sidekick, né? Sidekick é o ajudante, aquele que ajuda, é um termo do showbiz americano. E realmente ele faz uma diferença incrível, ou marca ou dá assistência. Lazzaroni, quem tomou a cabeçada, está caído lá dentro da grande área. E o jogo está parado. Carlos Henrique, o bate pesado, é aquela encruzilhada. É a bifurcação do jogo em CH. Vai para cima para matar o jogo, fazer o terceiro ou segurar o resultado de 2-1. Bom, o Camilo saiu porque pediu para sair, estava cansado. Entra Bruno Reis porque não tem substituto para o Camilo no banco de reservas. É jogar agora, na minha opinião, no erro do Cruzeiro. Só que não pode baixar muito as linhas. Tem que tentar marcar até o meio-campo, não é? E ter muita atenção na bola parada. Só um detalhe importante, a Ponte concluiu 14 bolas, foram 14 chutes para o gol, contra 5 do Cruzeiro. Isso também, e muito feito no segundo tempo. Isso explica um pouco do comando do placar da vitória da Ponte até agora, Batista. Alô, Toninho, grande abraço para você, grande ouvinte da Rádio Bandeirantes. Mandou uma mensagem aqui parabenizando o Tigrão pelas palavras no começo do Concentração com Edu Pinheiro. Diz que também está com um problema de saúde na família. Domina a bola, vem pela direita no campo de ataque, Manuel. Giovani tocou na frente, a bola sobrou pela esquerda para Cáceres, rolou para Potker, ele bateu. A Ponte tem um cinturão de marcação quase que intransponível na entrada da grande área, com quase todo o elenco lá dentro da entrada da grande área. Elenco que está jogando, né? Não o banco, evidentemente, que não pode. A bola dentro do círculo central, vem Adriano, médio volante do time do Cruzeiro, abriu o jogo lá pela esquerda. Marcação pesada em cima dele, conseguiu tirar, mas o árbitro parou, marcou uma falta. Sai jogando o time do Cruzeiro, vem para dentro do círculo central. O Adriano toca a bola de perna direita para Potker. Ele levanta de perna canhota lá na esquerda, Matheus Pereira matou no peito, dominou, rolou, chamou Regis. É ele que vai cruzar, desistiu de cruzar para dar um toque lateral pelo setor esquerdo. O time do Cruzeiro vem tocando a bola no ataque. A Ponte muito recuada neste momento. Adriano para Manuel pela direita até o zagueiro, está lá no campo de ataque, soltando para William Potker. Ele recolhe, domina, fecha a marcação, ele rola por dentro, vem a bola pela meia direita, Manuel dominando, o time cruzeirense ataca, se manda, vem para a bola, uma batida, uma paulada de Ramon, espalma Igor Vinhas. Giovani é
quem arrematou. Ele bateu de perna direita, uma cacetada. Igor Vinhas estava nela. Mandou pra fora uma grande defesa. Escanteio pro Cruzeiro bater. Regis na bola. Regis bate, cobra o escanteio, levantou na área, tira a zaga, a bola voltou, reboteada, Pato. Tentou a arrancada, entrou no círculo central, foi aterrado. O árbitro dá cartão amarelo para Giovani. É falta para Macaca bater e amarelado o jogador azul. O Giovani, camisa 94, que agarrou o Pato quando tentava puxar o contra-ataque. E na jogada anterior, no chute do próprio Giovani, a bola ia para fora. Mas foi uma boa defesa do Igor Vinhas, que pelo menos garantiu ali que a bola fosse pela linha de fundo. Juan Renato cobra a falta, levanta no campo de ataque para Pato. Ele toca de cabeça, centralizando a jogada. Deu na defesa, o árbitro já parou, marcou falta. É falta para Macaca lá no campo de ataque. Falta para Ponte Preta bater Antônio Lupi. Na verdade, a bola pegou no árbitro e, segundo a nova regra, o jogo para e a bola a favor de quem estava com a posse. Bola para Ponte. Porra, mas esse árbitro tá sendo sempre mal posicionado, hein, velho? A bola tá sempre batendo nele, pô. Ele chegou no majestoso e entrou no portão do visitante. Jogador frustrado, é isso? Bola lançada no campo de ataque. Vem, Regis dominou para o time do Cruzeiro. Cruzou na entrada da área. Vem bem lá atrás para afastar, tirou Barreto, vem no contra-golpe, a bola com Peixoto dentro do círculo central, abriu na lateral para Guilherme Pato, encarou a marcação, ameaçou a finta, rola o jogo atrás, vem para Bruno Rodrigues, tocando ainda mais atrás, vai começar outra vez o jogo lá atrás com Juan Renato para Luizão, dominou, recolheu, girou, toca atrás, volta para Juan Renato, levanta no campo de ataque, subiu o Manuel de cabeça, Escora tira, mandou na frente para Potker, ele tentou a arrancada, vem marcando, tira Lazzaroni, é arremesso lateral. Pintou, pinta na Saci, pintou Gonde. O muito bom Jean Carlos, marca de pênalti para o Náutico em segundo, Náutico 2, Cuiabá 0. Vai pintar, pinta na Saci, acesse sacitintas.com.br. Mexeu, vai! Bruno Rodrigues com a 11 foi embora, Rodrigues com a 11 tá fora, 16 Yuri tá no jogo. E o Matheus Peixoto com a 29 também tá fora. E o 33, o Vanderlei, também tá no jogo. Vanderlei é com W ou é com V, hein? É com W. Vanderlei com W. Qual o número do Vanderlei com W? Ele tem a 33 estampada nas costas. 33 estampada nas costas. E vem o time do Cruzeiro pela direita. Cáceres dominando e recuando para Adriano. Ainda mais atrás vem para Manuel. Ele pisa em cima da risca da metade do campo para fazer o passe centralizado para Giovani. Abriu na ponta para Cáceres pela direita. Cruzou na área. Juan Renato tira. Mandou para fora pela linha de fundo em escanteio. Pela direita para o Cruzeiro bater. Mais um escanteio para a equipe celeste. É o 7º escanteio do Cruzeiro no jogo. Quem está na bola é o William Potker, camisa 11. Potker vem para a cobrança de escanteio. É perigo na área. Autorizado. Partiu o pé canhoto. Bateu muito alto e alongando essa bola. Chega lá atrás para tirar a defensiva do time da Macaca. Volta com o time do Cruzeiro. 5 minutos no additional time. Giovani perto da direita. Inverte lá pela ponta para Regis. Dominou o time do Cruzeiro. Apodi fecha na marcação. A bola com Matheus Pereira. Tentou cruzamento. Tocou lá atrás, é arremesso lateral, vem o time do Cruzeiro, vem no abafo, 45 minutos, cobrando o arremesso lateral, a bola vai com o Sassá na linha de fundo, ele tenta se virar em cima da marcação, a bola escapa e vai fora, a bola tocou nele, ele reclama, fica com as mãos dançantes, tentando chamar a atenção do árbitro, mas a bola tocou nele, né, Lupe? Tocou por último no camisa número 99, atacante do Cruzeiro, o Sassá, e o Luizão que estava na disputa, que marcou o primeiro gol. Aliás, a lei do ex entrou em ação, porque o Luizão é cria das categorias de base do Cruzeiro. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços. Ataduras, modeladores, meias de compressão, cadeiras de roda e banho e muito mais. Disque 9, mande a sua mensagem para 999 47 19 80. É o Disque Entrega.
Avenida Alberto Medaljum 303 Campinas, próximo ao novo UPA do Carlos Lourenço, Cirúrgica Popular. 46, Luizão meteu o pé direito, lançou lá pela ponta direita para Vanderlei, não conseguiu dominar, vem no contragolpe, recolhe no campo de defesa o time do Cruzeiro, lançamento no campo de ataque para Giovani, para Regis, vem na triangulação pela direita para Potker, ele partiu pela lateral da grande área, meteu o pé direito cruzando para a área. Tocou no Lazzaroni, o Lazzaroni tá em desvantagem nesse jogo, hein? Apanhando mais do que tapete em dia de limpeza e tomando uma bolada agora no abdômen. É escanteio pro Cruzeiro bater. Camisa 94, Giovani na bola. Giovani cobra o escanteio, levantou na área, viajou lá dentro, tira lá atrás, afasta a retaguarda, a bola sobrou com o Pato, ele puxa o contragolpe no campo de defesa, fazendo o lançamento no campo de ataque pela direita, se manda aí, Yuri recolhe, tenta a pedalada, perdeu, é hora de perder essa bola aí, hein, Yuri? E vem o Cruzeiro, lançamento no contragolpe, vem por baixo a Podi para tirar a bola do Potker. É arremesso lateral, 47, é arremesso cobrado pela esquerda, se manda no campo de ataque o time do Cruzeiro. Matheus Pereira rola por dentro, vem pela meia canhota, Adriano para Regis, Regis dominou, volta a bola lá pelo lado esquerdo no campo de ataque, fica rodando de um lado para o outro, para Adriano, ele vem tentando passe na lateral para Matheus Pereira, recolheu, saiu da marcação por dentro, vem para a bola para Adriano, bateu, errou, chega lá atrás para tirar Bruno Reis, mais entrega de graça. A bola voltou, dominou, vem Giovani, pé canhoto, cruzou na entrada da grande área, chega Luizão, chega, tira, afasta lá atrás, Juan Renato se defende como pode, a bola vai para fora, para a linha lateral. É arremesso lateral porque a bola bateu no Cáceres. Luitex, tudo o que você precisa em máquinas e ferramentas. São mais de 50 anos de tradição. As melhores marcas do Brasil e do mundo você encontra aqui. Luitex, máquinas e ferramentas. São 4 lojas físicas: Santa Bárbara do Oeste, Americana, Sumaré, Mogi Guaçu. Escritório comercial em São Paulo. Acesse luitex.com.br. Adriano domina, bate de perna direita, empurrando lá pela esquerda para Matheus Pereira. É o Cruzeiro, a ponte toda recuada. Adriano rola o jogo, toca na esquerda, Matheus Pereira cruzou na área, subiu Luizão de cabeça, afasta, tira. A bola sobra reboteada, vem para o campo de defesa, Ramon, ele toca pela direita, se manda o Cruzeiro no campo de ataque, vem penetrando no campo inimigo pela direita, se manda Cáceres, faz o passe por dentro pela meia, passe errado de Giovani, tira Pato lá atrás, a ponte recua, monta um cinturão central de marcação, tá todo mundo lá, o time inteiro lá dentro, bola lançada na entrada da grande área, subiu lá atrás, tira de cabeça, afasta a retaguarda, o árbitro já marca falta no Zanocelo, é falta na entrada da área, falta para Macaca bater. Em cima do Zanocelo, praticamente o último lance do jogo. Vai terminar. O árbitro pediu a bola, está com ela embaixo dos braços. Apita o árbitro. Termina o jogo, acabou. Pode subir esse hino aí. O hino da Macaca é para festejar uma vitória dura, suada. Cruzeiro fez 1-0 a 9 minutos do primeiro tempo com Manuel. E no segundo tempo, Luizão marcou, empatou em Bruno Rodrigues. Com um golaço numa bola cruzada que ganhou efeito e foi para a rede. 2 para a Ponte Preta, 1 para o Cruzeiro. Grande vitória em cima da Raposa de Belo Horizonte. Termina o jogo e vem aí o jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes. Bandeirantes. Jornada Esportiva Bandeirantes. Bandeirantes. Futebol. Edu Pinheiro.
professor Tatão da Vila Boa Vista. Muita gente aqui comemorando. Luiz Henrique de Pindorama, Júlio do Taquaral. Está em Salvador o Júlio, hein? Vibrando com essa vitória da Ponte. O Edilson Tissa, lá de Osasco. O Jair de Hortolândia, do Parque Jambeiro. O Leandro Pini. Alô, Leandro Pini. O Celso Marque vibrando com a macaca. Tem um ouvinte aqui de Caruaru, Pernambuco. Nosso muito obrigado. O Luiz Henrique dizendo aqui, ó, a Ponte dos anos 70 nunca ganhou do Cruzeiro, portanto, essa Ponte é muito melhor. Oi, Lupe! Oi, Edu, e esse resultado, né, praticamente não tira o Cruzeiro, né, deixa aí chances remotíssimas de acesso, já que o Cruzeiro fica com 40 pontos, a Macaca agora pula para 46 e com a derrota do Juventude, essa derrota do Cuiabá, a disputa pelo G4 está aberta novamente, Edu. A gente aguarda a saída dos jogadores da Ponte e também do Cruzeiro. O Ramon, zagueiro do Cruzeiro, fala sobre a derrota do time celeste. Pra gente, a gente fazer a pontuação necessária pra gente permanecer, que foi um ano difícil, um ano que a gente começa com saldo negativo de pontuação. A gente tem que correr atrás para poder almejar o que o clube merece, mas agora é pensar no ano que vem, organizar tudo para que não seja um ano difícil como foi esse. Jogou a toalha. O Ramon, zagueiro da equipe do Cruzeiro, o Ramon, praticamente jogou a toalha em relação à briga pelo acesso. E pelo que eu tô vendo é o Luizão. Luizão, o zagueiro que marcou o primeiro gol, é formado nas categorias de base do Cruzeiro, fala da importância dessa vitória para a Ponte e também a dificuldade que foi o jogo, né? Até porque a Ponte saiu perdendo e teve que virar o placar e conseguiu resultado positivo. A todo o grupo. Claro, fico feliz pelo gol, mas é dedicação do grupo todo. Você pega hoje o jogo, a equipe nossa foi superior em todos os sentidos. Então nada mais justo do que a Ponte Preta sair vencedora desse grande jogo que foi hoje. Esse o Luizão foi um dos principais jogadores da Ponte no jogo, né? Além no sistema defensivo e no ataque também, ele fala mais um pouco. Alguns resultados negativos, mas o grupo na partida anterior mostrou a força. Talvez não foi taticamente, tecnicamente um bom jogo passado, mas o que mudou foi a luta, foi a dedicação, foi a entrega de todos os jogadores. Eu acredito que foi o start do jogo passado e agora só dar sequência, que pode ter certeza que a Ponte vai lutar por grandes coisas ainda. Daí o Luizão, o zagueiro da equipe da Ponte Preta, falando sobre essa vitória de virada em cima do Cruzeiro. 2-1 no Majestoso. Edu. Olha, é o seguinte, vamos aos nossos analistas, tá aí passando o gol do Cruzeiro, a Ponte vence de virada, Manuel faz a 9 minutos após escanteio 1-0, a Ponte empata com Luizão a 20 minutos do segundo tempo e a 25, Bruno Rodrigues acaba marcando o gol da vitória. O detalhe é que, olha, defesa mesmo do goleiro do Cruzeiro, chute mesmo da Ponte, os 2 gols que entraram. Porque a única defesa do goleiro do Cruzeiro foi no escanteio que o Bruno Rodrigues cabeceou, o goleiro faz uma bela defesa e manda para escanteio de novo. E aí, nesse segundo escanteio que sai gol do Luizão. Tigrão, queremos ouvir. A Ponte é sexta colocada nesse momento com 46, Juventude perdeu, congela nos 49 em quarto lugar, e o Cuiabá também perdeu, hein? Acabou, deixa eu ver lá em Recife, Náutico 2, Cuiabá 0. Então, derrotas de Juventude e Cuiabá, muito bom para os outros times que lutam e querem subir. Tigrão, 2-1 é com você. Olha, não vamos comentar somente em cima de resultado, mas comentar em cima de desempenho. A Ponte, tecnicamente, tem todos os problemas que nós conhecemos, mas o principal hoje, especialmente no segundo tempo, foi a dedicação do time, né? A gente fazia tempo que não via a Ponte chegando na frente, não via a Ponte se desdobrando tanto fisicamente e jogando, assim, com a entrega e com a raça de quem mudou a postura. E aí, não sei se é apenas a mudança da comissão técnica, se existe alguma outra coisa administrativa por trás disso, eu não tenho a informação, mas eu quero dizer que dentro, pelo menos do segundo turno todo, foi a partida onde a Ponte mais transpirou. A Ponte guerreou o jogo inteiro, fechou. A Ponte fez com o Cruzeiro no segundo tempo o que ele, Cruzeiro, fez com a Ponte na primeira etapa, sobretudo depois que ela virou, né? Recuou, baixou bastante as suas linhas e não permitia com que o Cruzeiro entrasse. E as costumeiras falhas nas bolas alçadas na grande área da Ponte, hoje elas não aconteceram, exceção feita ao lance do gol, que foi só ali. Tanto é que não precisou o Igor Vinhas
sair socando bola em nenhuma oportunidade. Ele não precisou sair do gol. Porque todas as que o Cruzeiro cruzou, e não foram poucas no segundo tempo, a zaga da Ponte estava bem posicionada. O Luizão deve sair com o crânio um tanto quanto dolorido de tantas bolas que ele tirou. Agora só tira quem está bem posicionado. Então, uma falha, sim, já relatada por todos nós aqui no gol do Cruzeiro no primeiro tempo, mas depois uma boa atuação da zaga da Ponte, uma defesa impressionante do Igor Vinhas, que para mim demorou um pouco no tempo de reação no gol que tomou, mas na defesa ainda no primeiro tempo e ainda com o placar em 1-0 para o Cruzeiro, mudou a história do jogo, porque ele já tinha tomado e depois destomou, né? A bola foi batida com muita força da entrada da grande área, ela explode no Juan Renato, ganha altura, ele estava indo para o chão, ele tem o tempo de voltar, o reflexo ergue o braço e realmente faz uma defesa que é a defesa do jogo. Esse lance mudou, de certa maneira, a história da partida, porque se a Ponte toma o segundo ali, ela não teria nenhuma possibilidade de reagir e ainda era primeiro tempo, no finalzinho, foi aos 46 do primeiro tempo. Esse lance muda a história do jogo, traz a Ponte viva para a segunda etapa e aí o Cruzeiro, muito dentro do estilo histórico Felipão de ser, que é um treinador vitorioso, é um treinador que não precisa provar nada para ninguém, é um cara com 72 anos e continua aí na ativa e num clube do porte do Cruzeiro, não é de graça. Ele tem todos os títulos, ele tem no currículo o tal do 7-1 na Copa do Mundo, que para mim foi muito mais acidente do que uma coisa até planejada pela Alemanha ou por qualquer tipo de problema do time brasileiro, foi um acidente, mas ele tem muitos títulos, só que com tudo que ele tem, com a carreira vitoriosa, ele nunca foi diferente. Ele faz meio gol e puxa o time para trás. Só que hoje, numa sequência em que a Ponte adiantou bastante as suas linhas, ela teve a possibilidade em 2 escanteios de dar essa pressão dentro do Cruzeiro, que também é constituído por seres humanos. E o mesmo Manuel, que castigou a Ponte fazendo o gol no primeiro tempo, dá uma bobeada, cai, se enrola com a bola, fica feito um polvo ali no chão e não consegue rechaçar, e o Luizão espertão mete o pezão 48, ela belisca o pé da trave e vai pro gol. Gol acidental? Claro que não. Gol de falha. Falha do Manuel, falha da vigilância de zaga do Cruzeiro e vivacidade do Luizão que estava ali para fazer. No segundo gol, cruzamento do Bruno Rodrigues. Mas por que é que a Ponte fez os 2 gols? Porque ela começou a pegar o Cruzeiro na sua intermediária, porque ela correu demais, porque o Lazzaroni se soltou, porque o Guilherme Pato entrou bem, entrou abrindo espaços, entrou ora na direita, ora na esquerda, abrindo clarões dentro da defesa do Cruzeiro, onde outros jogadores penetravam. E numa dessa, um lateral pelo lado esquerdo, gol do placar, bateu rápido o Lazzaroni e tem muito controle de bola e tem um bom drible, o Bruno Rodrigues. Ele ameaça ir para o fundo, vem por dentro e mete o cruzamento. A bola pega uma curva um pouco maior do que ele queria e o goleiro também falou, vai cruzar. Eu tô de olho no cara que vai fechar aí, que era o Matheus Peixoto, que esperava o cruzamento. E atrás dele, o Pato. O que acontece? A bola bate na grama, pega um efeito diferente e quando o goleiro fica olhando quem é que vai concluir, o meu zagueiro vai tirar. Enquanto ele pensa na morte da Bezerra, ela já está dentro da rede. Para mim, falhou o goleiro do Cruzeiro, que parece que não jogava há 1 ano. O Fábio não tomaria esse gol jamais, mas isso é problema do Cruzeiro. A Ponte estava lá fustigando, estava tentando, não fez uma partida tecnicamente apreciável, mas tem como principal virtude uma mudança muito grande de 180 graus na postura. Hoje guerreou mais, especialmente no segundo tempo, ganhou segunda bola o tempo todo, dividiu. O Juan Renato teve cãibra nas 2 pernas, continuou no jogo. O Camilo foi até o limite físico e foi o termômetro do time da Ponte. Então, uma vitória de raça contra um time também estressado, contra um time desfalcado, mas com um elenco muito melhor, onde aquilo que a gente dizia antes da partida, que o favoritismo do Cruzeiro era indiscutível, mas era na teoria, e que poderia ser desmanchado com uma postura que a Ponte
ainda não tinha mostrado até então no campeonato, acabou acontecendo. Uma Ponte raçuda. Sabe quem é que jogou bem? Depois nós vamos analisar detalhadamente no gabarito do jogo. O Barreto, um paredão, errando poucos passes, jogando simples, sem dar contra-ataque a todo momento. Então, fora aquela destoada brava do Moisés no primeiro tempo, e pelos 16 minutos que ele ficou no segundo tempo até ser sacado, o time da Ponte foi coeso. Foi um time muito mais de entrega, foi um time muito mais de determinação, foi um time muito mais de força física do que propriamente de técnica. E num campeonato de Série B, quem joga assim e que começa a ter intenções ofensivas, que começa mesmo errando e mesmo sem estar organizado e mesmo sem ter muita técnica, a verticalizar o jogo contra a grande área adversária, a chance de encontrar uma falha é muito grande. E a Ponte encontrou duas. A primeira do Luizão, a segunda do goleiro. Mas por que os caras falharam? Porque a Ponte estava lá dentro pressionando. Se ela tivesse aqui atrás tocando a bola entre os zagueiros, como a gente viu em muitas oportunidades na gestão do senhor Marcelo Oliveira, os caras não teriam falhado. É a chamada falha que acontece por indução. Eles foram induzidos a falhar em função de uma pressão meio frenética, de força física, volto a dizer, de voluntariedade, muito mais do que isso, e muito menos do que técnica. Por isso que eles falharam. E aí a Ponte virou um jogo improvável, virou um jogo imprevisível e conquistou 3 pontos importantíssimos que a colocam matematicamente fora de qualquer ameaça de problema no final do campeonato com a parte de baixo e com os resultados incrivelmente favoráveis de derrotas de Cuiabá e também de Juventude, a colocam aí numa situação de muita dificuldade, mas matematicamente mais na briga depois do jogo do que antes do jogo, onde a situação era ainda muito mais complicada. Então, o grande mérito da Ponte hoje, pois não, foi a Ponte de raça e tradição. Foi a Ponte que a torcida gosta de ver, da exaustão física, da entrega e da luta até morrer. Algo que não vinha sendo visto antes. Só por isso, mesmo sem ter sido brilhante, mesmo sem ter sido taticamente apreciável, a Ponte mereceu e está de parabéns. FIAP, Angélica, Jardim Von Zuben, vibrando com essa vitória da Ponte. Atenção, enquanto o CH vai comentar, cadê o baterista que nós contratamos? Ô baterista, atenção, hein? Tambores rufando, atenção! Vamos proceder ao sorteio. Aqueles que participaram pelo Instagram, @Rádio Bandeirantes Campinas, aqueles que nos seguiram pela página, que comentaram o que é a camisa, indicaram 3 amigos. Pode acompanhar pelo YouTube que vocês vão ver aí, pelo sorteador. É um sistema que tem que vai apontar quem ganhou a camisa. Enquanto comenta o CH, 2-1 CH, venceu a Ponte de virada. Tem alguns segredos para mim que aconteceram no segundo tempo que explicam a vitória da Ponte. A primeira é que no vestiário, apesar de ter voltado ainda lusco-fusco, um time atrapalhado, mas a Ponte voltou de outra maneira no segundo tempo. Os laterais, principalmente o Lazzaroni mais projetado, com mais movimentação, principalmente o Bruno Rodrigues. O Camilo caiu definitivamente para o lado esquerdo. E depois disso, a colocação do Pato. Para mim, a entrada do Pato mudou completamente a partida. Ele entrou muito bem. E o time também voltou de atitude diferente. No primeiro tempo, eu observei no meu comentário de intervalo do jogo que, e foi o que aconteceu, o Cruzeiro muito intenso, muito determinado, desarmando muito e fez um gol muito cedo. A Ponte não equilibrou na segunda bola vencida, na bola dividida e na intensidade. Segundo tempo mudou. O time voltou intenso, com mais disposição e recuperando um pouco da tradição da Ponte, que é jogar com bastante raça. Com a entrada do Pato, o time ganhou em velocidade e o Pato entrou muito aceso no jogo.
Ele, em 3, 4 minutos, participou de 2 jogadas perigosas. E o Cruzeiro sentiu, percebeu ali naquele momento de, além de ter mais posse de bola, a Ponte terminou com 66% de posse de bola, estava também chutando mais a gol, tendo mais profundidade no lado direito do Apodi, principalmente do lado esquerdo com o Lazzaroni e Bruno Rodrigues. E os gols aconteceram como aconteceu contra a Ponte, um gol muito rápido de uma falha do setor defensivo. A Ponte também fez o gol de empate numa falha do Manuel. Vale da mesma maneira. E depois o gol de empate, a Ponte se posicionou na partida como mandante, como um time que jogou com vontade, que queria vencer o jogo, e o Cruzeiro, adotando um sistema que a gente já conhece, que é jogar no erro do adversário. Esse é o jogo do Filipão, mas ele não faz no Cruzeiro, ele faz desde 1900 e bolinhas. É o jeito dele pensar, é o conceito do futebol do Felipão, que eu tenho o maior respeito. Só que hoje, essa abdicação de jogar no segundo tempo deu campo para a Ponte e deu moral para a Ponte. Muito dessa vitória, principalmente, é creditada pela raça e disposição dos jogadores da Ponte, mas o treinador do Cruzeiro foi covarde e pagou um preço caro por isso. Ele achou que ele estava com um jogo praticamente administrado, e não estava. Não estava morta a Ponte. No primeiro tempo ela não chutou nenhuma bola para o gol, mas ela comandou a partida. Mas não tinha penetração. Com o reposicionamento, com uma volta de disposição e garra diferente, e com a entrada do Pato, a Ponte foi para cima do Cruzeiro, que ficou lá atrás. Depois ele tentou mexer, não consertou, não resolveu, e a Ponte ganha com méritos a partida. Mas ainda está muito longe do ideal. Mas nós temos que observar o seguinte: o Fabinho, no intervalo do jogo, enxergou o que deveria ter sido feito. Méritos para ele também. Mas principalmente, Edu, para finalizar meu comentário, no segundo tempo nós vimos uma Ponte diferente do primeiro. Então o resultado não é por acaso. O gol ou os gols saíram em lances inusitados. É verdade, mas faz parte do jogo. Isso não tira o mérito da Ponte, que, repito, mereceu porque jogou bem o segundo tempo e o treinador mexeu certo, na hora certa, e no vestiário ele sacudiu o time e o time voltou com garra e disposição para o segundo tempo. E saiu o ganhador da camisa! Atenção, nosso baterista aí. Atenção, hein? Quem ganhou foi o Dix.Ferragutti. É DIX.Ferragutti. Vocês aí no YouTube acompanharam pelo sorteador, né? Apontou ele como vencedor. Nosso muito obrigado. A nossa produção vai entrar em contato no seu Instagram, viu, Ferragutti? Para como você vai fazer para retirar a camisa, tá bem? Parabéns. Obrigado a todos que participaram, muito obrigado. Bombando aqui o WhatsApp, muito obrigado. Alô, Ribeirão Preto, AM 1270. O nosso agradecimento, bom AM aqui de Campinas, 1170, nas redes sociais, no YouTube, o nosso agradecimento, pelo Facebook também, é Rádio Bandeirantes Campinas. Vamos para o nosso jogo aberto, hein? Já, o craque Sulina, Churrascaria Sulina e o craque do jogo. Agora o jogo aberto, final, Ponte de virada 2, Cruzeiro 1. Bandeirantes. Jornada Bandeirantes. Oferecimento Rocha Autopeças, há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Bandeirantes, Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270. Rádio Bandeirantes.
Jogo aberto. Análise da partida. Os lances mais importantes do jogo. E os gols. No ar. Os melhores em campo e as informações da rodada. Jogo aberto. Jogo aberto. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Vai pintar? Pinta na Saci.